começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e você reclama que ninguém valoriza seu trabalho, mas adora um projeto de graça porque acha que a autora vende caro. Deus tá vendo. Oi, eu sou a Mariana Camilo e eu quero começar aqui dizendo que eu sou legal, não me odeiem. Se vocês ouvirem muito não pode, tá bom? Oi, eu sou Adriano Souza Silva, advogado, especialista em direito autoral, e eu quero trazer algumas informações que sejam úteis para vocês. Muito bem. Gente, episódio mais esperado desse podcast. Eu acho que assim, nunca me pediram... Olha a pressão, hein? Olha a pressão. Nunca me pediram tanto um tema. E olha, foi difícil, muito difícil encontrar pessoas que soubessem do que estão falando e soubessem o que é artesanato, porque eu tive que ensinar um pouco a Mari e a Adriana aqui, né? Verdade. Vergonha, sim. Mas vivendo e aprendendo. Vamos lá, que o episódio hoje vai ter umas 5 horas, se prepara. Bom, antes da gente começar o episódio, eu preciso dar os recadinhos da semana. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Segue a gente no Spotify, SoundCloud, Instagram. A gente tá em todas as plataformas possíveis. Assina lá no iTunes. Dá 5 estrelinhas, deixa um comentário, é muito importante pro podcast, não custa nada, dá engajamento pra nós, né? Valoriza aí, pessoal. Não é? Sempre tem alguém precisando ouvir sobre alguma... Esse episódio, então, aí, gente, sai copiando e colando, assim, pra galera, né? Número 2... Temos estampas exclusivas de camisetas. Sim, se você é artesã e quer uma camiseta bem legal, a gente tem umas estampas muito bacanas que eu tô fazendo, inclusive, com parcerias com outros artesãos. Vai lá, tem o link lá na minha bio do Instagram. Tem ecobag, tem caneca, tem camiseta. E todo ganho me ajuda a pagar os custos desse episódio, porque eles existem e eu preciso pagar, né? E número 3, apoie esse podcast, por favor. Fala aí, Mari, fala aí, Adri, quanto tempo a gente tá se falando pra fazer esse podcast? Gente, dá trabalho, a Fernanda faz tudo com muito carinho, com muito cuidado. Nossa, vocês vão adorar, vamos apoiar, porque eu tava até falando pra ela, é difícil, assim, ver alguém com tanta iniciativa, porque a gente encontra, e que esteja preocupada realmente em passar as informações de uma maneira profissionalizada, então, vamos apoiar, gente. Muito obrigada, gente. A partir de 5 dinheirinhos, você já ajuda a manter esse podcast aqui ativo. E com 15 dinheirinhos, você faz parte do nosso grupo seleto de artesãos lá no Telegram, onde a galera fala o dia inteiro. Nunca vi gente pra falar. E recebe os episódios com antecedência. Sim, você fica sabendo antes de todo mundo dos babados. Maravilha. E é isso, o link pra apoiar também tá na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram. Muito obrigado pra quem já apoia e pra quem vai apoiar a partir de agora. Bora pro episódio, galera! Bom, primeiro, antes da gente começar a falar desse assunto polêmico, queria que vocês se apresentassem rapidinho, falassem um pouquinho o que vocês fazem, porque raios que eu chamei vocês pra falar aqui. Eu sou a Mariana, eu trabalho na área de licenciamento já tem 13 anos, não façam as contas, e durante esse tempo eu já trabalhei com grandes marcas como Disney, Marvel, Star Wars, as marcas do Cartoon Network, né? Ben 10, Meninas Superpoderosas, Hora de Aventura, Hello Kitty. Nossa, tudo que a galera adora fazer. Vai ser lindo demais esse episódio. Eu imagino, meu Deus do céu. Então, acho que o convite veio a calhar, né? E, enfim, e é um universo incrível que realmente proporciona, né, uma magia, uma experiência. É por isso que vocês gostam tanto, por isso que os consumidores gostam tanto. Mas acho que é importante a gente, pelo menos, entender como funciona, o porquê dos nãos, que provavelmente vocês vão ouvir por aqui. Muitos. Mas a gente tá aqui pra... Ai, meu Deus. A gente tá aqui pra ajudar, pra esclarecer, e eu acho que vocês vão gostar bastante do bate-papo. E eu sou advogado, né? Eu gosto muito de arte, filme, enfim, cultura pop no geral. Eu estagiei no jurídico da TV Cultura, em escritório de marcas e patentes, e um pouco antes de eu me formar, eu já ia fazendo alguns cursos na área, né, pra já sair bom, né.
que é uma área complexa, né? E desde então eu acabo trabalhando com isso, né? Eu sempre trabalho com isso, né? Eu digo que é a advocacia a serviço das artes. Muito bem. É quem vai ajudar a gente aqui na parte legal da coisa, que eu não manjo absolutamente nada. Vai ser bom demais, gente. Então, o que eu fiz? Eu abri lá no nosso Instagram uma caixinha de perguntas pra galera perguntar, e aí, o que vocês querem saber sobre produtos licenciados, sobre direitos autorais? Choveu de perguntas, porque todo mundo tem muita dúvida, ou finge que tem dúvida também, né? Porque tem muito espertinho aí, falando, deixa eu perguntar aqui, sabe que não pode, mas deixa eu perguntar aqui. Vai que, né? Eu separei algumas perguntas, tentei separar, assim, juntar sobre temas. Vamos tentar responder pelo menos parte delas. Certo. Primeiro, a gente teve muita pergunta sobre fan art, né? E o que na verdade é um fan art? Nada mais é do que uma obra baseada num personagem de fantasia, muitas vezes feita por fãs. Então, sei lá, eu gosto muito do Homem-Aranha, eu vou lá e desenhei meu Homem-Aranha aqui. Isso é considerado uma fan-art, né? E a galera pergunta muito sobre isso. Amigurumi, a Sarah Steiner. Sarah, querida Sarah, já participou de um episódio aqui. É considerado um fan-art, amigurumi? Como é que funciona isso no Brasil? Aliás, qual a informação que vocês têm sobre fan-art? Então, primeiro eu acho que a gente tem que começar falando sobre um pouco o que é o direito de autor, né? O que são direitos autorais. Boa. Então, vamos falar um pouco sobre direitos autorais, né? Os direitos autorais, eles são aqueles direitos de autor e aqueles que lhes são conexos, né? Que são aqueles direitos de interpretação, do produtor de fonograma, que é a música gravada, e a programação das empresas de radiodifusão, né? Se tiver um tempinho eu explico melhor eles. Então, direitos autorais são os direitos de autor e aqueles que lhes são conexos. Então, o direito de autor, ele é a proteção jurídica que recai sobre uma obra artística, literária ou científica. Ou seja, é a proteção que a lei confere a uma criação intelectual expressa. No Brasil, é a Lei 9.610 de 98, né? E a Constituição, nos artigos 27 e 28, que regulam esse tema e dão as diretrizes básicas, né? Fora tratados internacionais que o Brasil faz parte, como o Acordo TRIPS e a Convenção de Berna. Então, o que é protegido? É aquela criação que sai da cabeça e das mãos do criador, né? Da criadora para o mundo. Aquela ideia que está dentro da cabeça dele e que é expressa, né? Através de um texto, através de um desenho, através de um artesanato, né? Então, e a lei, ela define essa obra artística como a criação do espírito expressa por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte conhecido ou que se invente no futuro, né? Então, aquela criação, para ser protegida, ela tem que estar no mundo, ela não tem que estar só na cabecinha do criador, né? E aí a lei enfileira uma lista de obras como texto, fotografia, desenho, projeto de arte, arquitetura, etc, né? Certo. Então essa obra, ela tem que estar expressa, ela tem que ter saído da mente criativa da pessoa e se materializado. Aí pode ser tanto escrito numa pedra, numa folha, numa tela virtual ou falado como numa poesia declamada, né? A gente vê muito na internet aqueles slams que a molecada faz hoje, sabe? Aquela poesia, no momento que ela sai da boca, no momento que ela sai pro mundo, ela já recebe a proteção, né? Então, nesse sentido, né, pegando esse gancho da fanart, ela é uma obra derivada. Sim. Né? Isso, ela é a obra derivada por excelência, né? Que é aquela obra que resulta da transformação da obra originária, né? Ou seja, ela é uma criação intelectual nova, diferente daquela já existente, mas a partir dela. Então a gente pode pegar o exemplo das fanfictions, né? As famosas fanfics, né? Onde os fãs, eles pegam uma história, os personagens, o cenário, tudo e escrevem, por exemplo, um final diferente, né? Então veja bem, é uma criação nova, a partir da cabeça do fã. Então ela é uma outra obra, só que criada a partir de uma, né? Então é comum a gente também ver desenhos de alguém, né? Como você falou do Homem-Aranha, que sai cada um de um jeito, justamente porque cada ilustrador, por exemplo, ele... Vai ter seu estilo, às vezes, né? Exato, né? O Homem-Aranha pode ser no estilo de mangá, pode ser no estilo Turma da Mônica, pode ser... Sim. Enfim, é uma infinidade de estilos, né? A partir da cabeça de quem desenha.
Então, a fanart, assim, se a gente for pegar a letra fria da lei, ela é uma obra derivada. Então, essa obra derivada precisa de autorização prévia e expressa do criador, ou de quem detém esses direitos, né? Porque o criador pode ter vendido. Sim. Então, resumindo, sim... uma fanart, ela não pode ser feita sem a autorização de quem detém esses direitos autorais, é isso? Exato, né? Então... Qualquer coisa derivada que eu fizer, então, por exemplo, eu fiz lá um Harry Potter de amigurumi, que aí, na verdade, foi o que você falou, pode ser inclusive uma poesia, ou seja, qualquer coisa que eu fizer... mas que parta do Harry Potter, digamos assim, né? Tô dando esse exemplo aqui. Mesmo que ele seja diferente. Meu Harry Potter tenha 3 braços, mas é porque, sei lá, ele é... É um mutante. Sei lá, tô inventando qualquer coisa aqui. É um mutante aqui. Ainda assim, eu tô fazendo a parte de algo, né? Que tem um direito autoral aí, eu preciso dessa autorização. Sim, é necessário. Isso, é necessária essa autorização. E essa autorização, detalhe, tem que ser prévia e expressa. Não é falar... fazer e depois puxa. Que eu fiz. Depois que fiz, aí vai ver como dá. Porque às vezes o autor, né? A nossa lei, ela é muito pró-autor, né? Ela protege o autor, quem criou, né, aquela obra. E muitas vezes ele ele não quer ver circulando daquele jeito. Exato. Ele quer ver circulando de um jeito. Então, ele tem essa prerrogativa de escolher como que vai ser, né? E principalmente porque as pessoas reconhecem o Harry Potter, né? Você não vai fazer o desenho do X, assim, que ninguém vai comprar. Sim. E aí eu já pego o gancho para falar sobre o licenciamento especificamente. Bom, só para deixar claro, eu não tô falando em nome de nenhuma empresa, tá? Só falando mesmo conforme a minha experiência e pegando esse exemplo do Harry Potter. Ele pertence ao Warner. Isso. Então, se eu quiser fazer qualquer produto licenciado que leve a imagem do Harry Potter e de todos os outros que fazem parte do filme, eu preciso entrar em contato com a Warner, mostrar o meu projeto, isso independente de crochê, qual área, né, for, todo mundo vai ter que pedir uma autorização, eles vão avaliar o projeto, como o Adriano falou, de repente não é interessante, não quero estar aqui, não quero estar no crochê, não quero estar no futebol, não quero estar associado à bebida alcoólica. Por N motivos estratégicos, então eles vão avaliar os projetos e vão ter ali as negociações, os investimentos, o pagamento de direitos autorais, né, que é o percentual de royalties em cima de cada unidade vendida. Então, isso tanto com a Warner quanto com qualquer outra empresa, com a Disney, com a Turma da Mônica, enfim. Então, só pra fazer esse gancho. Então, quer dizer que mesmo sendo uma arte de fã, se eu faço, eu preciso dar autorização prévia, como o Adriano falou, pra poder fazer. Isso. Agora, a Márcia, ela complementa aqui, essa pergunta, inclusive, ainda sobre fan art, que ela pergunta se a questão é a venda. Se você faz as coisas para venda, eles podem... isso que precisa do direito, ou se eu faço isso como algo de uso próprio, tudo bem. Ou eu só preciso da autorização quando eu for ganhar dinheiro em cima disso. Ou não tem nada a ver. Então, a nossa lei, antes da reforma de 98, ela permitia a cópia privada, né? Como se a gente fizesse, sei lá, um filme. Eu poderia gravar no meu vídeo e guardar para mim, né, a cópia privada, que algumas legislações lá fora permitem, mas aqui no Brasil não, eles substituíram por uma coisa só de pequenos trechos e desde que, sabe, uma série de requisitos de exceção. Então a questão não é nem se é para venda, se é quantidade ou não. Um produto feito sem autorização já pode dar motivo, assim, se for pegar a letra fria da lei. Mas claro que tem muita nuance nos casos práticos, né? Mas basicamente é isso. Precisa pedir autorização e hoje, com a proximidade que a tecnologia oferece, é até mais fácil de dizer isso, né? Só que o ponto central é a fiscalização, né? A fiscalização, como a Mari comentou aí. É interessante para a empresa estar nesse segmento, né? Se for, então, assim, não tem... Quando você vai vender o produto, cabal, né? Precisa pedir autorização, né? Se não tivesse autorização, incorre em dano moral, né? Mas depende se a empresa também, né? Se os detentores vão fiscalizar, né? Mas... Sim. Não, no fundo, vai depender se você é pego ou não. Sim. Porque, assim,
é ilegal. A gente tá falando aqui que na lei tá dizendo que não pode. Uhum. Agora, é sua conta e risco fazer ou não, Exato. certo? Exatamente. É aquele caso que você trouxe anteriormente do Baby Yoda, sabe? Então, aqui naquele site, um monte de artesanatos com Baby Yoda, e a Disney não gostou, notificou, tiraram. Só que você vê, eu coloquei de novo lá no site e acho uma série de coisas, né? Então você pode... Sim. Assim, você tá ilegal de fazer sem autorização, né? Mas, sei lá, se a Disney quiser reclamar, ela reclama. Mas o fato é que na lei tá escrito isso. Inclusive no artigo 20, né? Quando a gente vai falar de pessoas... Ele coloca a necessidade da autorização prévia, principalmente se essa imagem da pessoa for para fins comerciais, né? Exato. Então, essa é a minha dúvida. Então, por exemplo, eu tenho um canal lá no YouTube e eu quero ensinar gratuitamente a fazer os Minions. Sei lá, Certo. tô inventando aqui mais um personagem. Eu não tô ganhando dinheiro diretamente com ele, eu tô só ensinando crochê e estou utilizando a imagem do Minion pra poder fazer isso. Isso também entra como eu não posso fazer porque eu precisaria de uma autorização prévia, mesmo não estando ganhando dinheiro em cima disso. Isso, exatamente. Se você não está ganhando dinheiro em cima disso, você tem até um atenuante para se discutir. Porém, o que a lei coloca é muito claro. Você precisa da autorização prévia e expressa para poder fazer o uso dessa obra artística, né? Vamos chamar assim, né? Até porque, de repente, seu canal explode e você ganha um monte de views, você vai estar ganhando de forma indireta, e assim, né? qualquer Sim, vinculação que esteja relacionada com a imagem de um personagem precisa de aprovação também do dono da marca, né? Porque, por exemplo, eu vou lançar uma camiseta e eu quero divulgar no meu Instagram. Nenhuma empresa, assim, precisa passar por uma autorização. Eu não posso soltar ali a campanha que eu acho que vai ser legal. É tudo sempre muito alinhado, trabalhado em parceria. Então... tem que tomar esse cuidado mesmo. Inclusive, a Raquel Medeiros, ela pergunta aqui também, teve uma artesã muito famosa na área dos amigurumis, quem é do amigurumi vai saber de quem eu tô falando, não vamos dar nomes depois aqui, eu quero mas, enfim. saber. Depois eu conto em off pra quem quiser. Mas o que acontece? Antes ela tinha lá os amigurumis dela eu tô falando bastante de amigurumi, gente, porque é a minha área, né? Do crochê. Mas eu acho que se aplica a todo mundo que faz, sei lá, feltro, enfim, que faz qualquer biscuit, né? Só pra deixar claro que a gente tá falando do crochê, mas se aplica a qualquer técnica. Desenho, né? Inclusive, que a gente já até falou. Enfim, ela fazia os personagens, então ela colocava lá, sei lá, o Mario, né? Da Nintendo lá. Ela colocava lá o Mario e era o nome da receita. Aí agora ela tá fazendo e ela coloca assim, encanador. Italiano. Entendeu? Certo. Era o que a gente tava falando, até a gente, antes de começar a gravar, a gente tava conversando, e aí eu fiz um Harry Potter uma vez de amigurumi, era presente, mas enfim, eu fiz, né? E aí eu até postei, falei assim, olha só, é o bruxinho com a cicatriz na testa, não é o Harry Potter, é o bruxinho com a... E aí, ela é um jeito de burlar esses direitos autorais daquele personagem, ou ainda assim ela tá lascada do mesmo jeito? Não burla, porque de qualquer forma, o material que tá ali é o Mario, né? É um encanador, porém é o Mario, é um Minion, é o Harry Potter. Então, eu poderia, sei lá, igual eu tenho aqui em casa, eu tenho um quadrinho maravilhoso do filme Big Lebowski, que eu sou hiper fã, feito por um amigo tatuador meu, né? Então ele, a partir da mente dele, ele viu o filme, os personagens, né? E fez o quadrinho pra mim aqui. É uma obra derivada. Então, mesmo eu posso chamar de, sei lá, jogador de boliche. Sim. Então, não vai mudar a natureza, né, da coisa. Então quer dizer que ela corre esse risco de, ainda assim, ter um processo em cima. E aí, óbvio que vão olhar pro negócio, vão saber que é o Mario. E ainda assim, ela não conseguiu burlar esse direito, né? Exato, não, você não burla. Talvez você... É o mesmo caso do Baby Yoda, assim, sabe? Eu vi a reportagem e
Mudou, você coloca lá, alien fofo verdinho. É o Baby Yoda. Não muda, mesmo que você assim, troque verdade. o nome, não muda a natureza do produto, E uma né? coisa que eu tava conversando com meu marido esses dias, com o Fagner, e aí a gente tava falando que eu acho que o futuro, inclusive, agora pensando que a gente tá, me corrijam se eu tô errada, mas pensando em internet e tal, é que as empresas, elas tenham buscas automáticas. Então você escreveu, vende-se Harry Potter, lascou, já se fudeu, porque o robô vai lá fazer aquela busca, aquele search. Então quer dizer, talvez Exato. desse jeito seja, tipo, bruxinho com a cicatriz na testa. Você Sim. vai demorar um pouco mais Sim. pra pegarem você, mas ainda assim eu acho que o futuro é você, toda vez que você citar o nome, eles vão pegar automaticamente. O YouTube já faz isso com música. Se você subir uma música que não é gratuita, né, que tem os direitos autorais restritos, que você precisaria pagar os direitos pra pessoa, eles dão o strike na hora. Sim. Porque é feito automaticamente o negócio, E né? assim, todas as empresas que tem ali, são detentores de marcas, a gente chama de licenciador no mundo do licenciamento. Tá. Todos os licenciadores Entendi. estão de olho nisso. Todos têm uma Claro. equipe, ou uma área, ou uma pessoa que vai estar de olho. Agora, como cada uma vai agir, quando, enfim, aí depende de cada um. Então, já houve casos de empresas Sim. que estavam trabalhando com pirataria e foram procuradas para formalizar. Escuta, você não quer fazer um contrato? Vamos formalizar esse negócio? E deu certo, né? Então, a empresa só. que fazia, né, tudo na Olha ilegalidade teve aí uma oportunidade. Então, não é chegando, vamos tirar aí o trabalho de todo mundo. Nós não somos Sim. tão vilões assim. E nem somos, porque o que é Nada certo co- é certo, Nada né? como uma boa conversa, né? Exato. E assim, era um trabalho legal, como muitos que a gente vê por aí, inclusive os amigurumis, que são as coisas mais fofas que eu já vi. Queria todos, né? Mas assim, sempre tem outras alternativas. Essa moça, que é famosa, tá na rede social, nossa, é batata que isso vai chegar em algum momento. Então, né, tem que tomar esse cuidado, porque vai chegar. A rede social hoje, nossa senhora, tem uma força muito grande. Então, vale esse ponto de atenção. Tá todo mundo prestando atenção nisso. É o que eu falei, então não quer dizer que você precisa ser muito grande também pra que as pessoas te peguem, Exato. vai? Porque uma hora o negócio vai ser automatizado, então se você tiver 10 seguidores ou 10 mil seguidores, né, ali na tua, sei lá, seja no seu Instagram, na tua loja, enfim, não importa, isso, uma hora é isso, eles estão de olho, não quer dizer que eles estão querendo fuder com a nossa Exato. vida, assim, pra ser o português bem claro, Aham. é questão de que o que é certo, que é certo. Foi o que eu falei lá no começo. A gente, como artesã, muitas vezes a gente cria coisas, né? A gente cria personagens, às vezes, a gente cria receitas. E aí a gente fica muito puta quando a amiguinha vai lá e copia. Então, por que raios que eu vou fazer isso com o outro, né? Exatamente. Sim, até Fê, pegando esse gancho, né, que a Mari colocou também, quem detém esse direito, né, pegando mais ou menos o gancho das músicas, eu tava vendo uma live ontem explicando sobre isso, né, uma live bem interessante, por que tá dando esse strike, né? Por que as lives estão caindo? Que é basicamente porque a pessoa que tá transmitindo a live não tem autorização pra fazer aquele uso, né? Pra fazer aquele uso. Então, basicamente isso. Tem uma série de coisinhas, assim, no meio, mas, assim, a ideia central é essa, né? Por que tua live caiu? Porque você não tem autorização. Então, esses softwarezinhos vão, como você disse, chegaram na música, chegaram agora nos termos, né, nas palavras, e uma hora, se já não estão chegando, vão chegar na imagem também. Então ele vai... Busca de imagem, exato. Vai ver a imagem, já vai derrubar. Então é aí que a gente ressalta, porque assim, a gente fala, não, sempre parece uma coisa medonha, sabe? Parece uma coisa... E você vê, a Mariana colocou agora, a pessoa tá fazendo, você só regulariza. A autorização que a pessoa não tinha, ela passa a ter, né? Então isso tudo é por negociação. Então a pessoa que realmente investiu dinheiro naquele licenciamento, ela quer ter o retorno disso, né? Então por isso que ela cuida Exato. de onde o produto vai circular. E se você não pode investir, infelizmente
vai ter que procurar alguma outra alternativa. E como eu falei, dá pra fazer Exato. uma série de amigurumis ou qualquer outro produto muito legal, muito fofo, né? Não precisa seguir por um caminho do um tem óculos, esse não vai ter, um é verde, esse vai ser azul, Sim. né? Eu entendo, né, de repente, uma frustração, mas eu acho que é legal colocar aqui. Vamos pegar a Disney como exemplo. Fazer um produto sem autorização, a gente não tá prejudicando só a Disney. A gente prejudica uma cadeia de empresas que podem estar envolvidas. Para vocês terem uma ideia, é um segmento totalmente distinto desse, mas quem faz mochilas, que a gente chama de mochileiros, eles sofrem pra caramba, pra não falar outra palavra, porque o negócio é feio. Com pirataria. Então pensa, uma mochila licenciada da Barbie, 300 pau. Vai chegar na loja, tá R$ 99,90. Você acha que pro pai, ele vai ali parar pra pensar muito, né? Perguntar se é licenciado, Exato. né? É licenciado esse Não produto? vai. E aí tem ali a bonequinha bonitinha, Sim. em ambas as mochilas, mas uma é R$200 mais barata, eu vou querer essa. Então, a gente não tá prejudicando Sim. a Disney ou a Mattel somente. A gente prejudica quem tá pagando por ter o direito de uso da imagem, que não consegue vender, porque tem alguém fazendo de maneira ilegal. Então, mexe com uma cadeia Sim. muito grande. Esse é o problema. Sim. E aí eu queria até complementar aqui, a galera que trabalha com feltro, a Mari da Tia Coruja Lembranças, que é nossa apoiadora, beijo Mari, ela faz bastante lembrancinha, e quando a gente trabalha com aniversário, realmente fica muito difícil sair dos licenciados, Sim. porque a criançada quer o aniversário da Frozen, Sim. quer o aniversário do Homem-Aranha, quer o aniversário, e aí ela pergunta, né, como fazer e tudo mais. Eu acho que a resposta de vocês não tem muito como, né, porque a gente já falou que até para uso próprio a gente precisa desse direito, e aí eu queria dizer, na verdade, que eu entendo, e aí sou eu, Fernanda, falando, e não eles que são da área, falando que eu entendo que quando você tem seus boletos pra pagar, se alguém te pedir um boneco da Frozen, você vai fazer o boneco da Frozen, porque é aquilo que vai pagar teu boleto. Uhum. Mas eu acho que vale também um plano pro teu negócio, né? Se eu quero meu negócio correto, então, tá bom, hoje eu vou fazer o boneco da Frozen, mas ali amanhã eu vou começar a procurar coisas que saiam daquilo. Porque é possível, sabe? Eu entendo que as crianças têm esse apelo comercial enorme, porque quando você trabalha com criança, é isso, elas querem o que tá na moda. Mas, será que não... Exato. Com a criatividade que a gente tem tanto, a gente não consegue dar uma... sair um pouco disso aos poucos. Tudo bem, agora seu maior ganho é com licenciado, não tô falando pra você largar tudo, sabe? Porque eu entendo, né? Muita gente depende dessa grana pra poder viver, e não tô falando que isso é legal, né? Tipo, né? A gente já viu isso, já ouviu aqui eles falando. Mas eu acho que vale pensar, em vez de você ficar... É o que a gente tava falando antes. Em vez de você ficar procurando jeito de burlar a lei, sabe? Procura jeitos de fazer alguma coisa dentro da lei. Exatamente. Né? Sim. E aí até, Fê, existe uma categoria dentro do licenciamento que é de festas. Então, já tem tudo isso voltado para esse universo de festas. São empresas do tipo Regina Festas, Cromos, que fazem ali, dão a festa completa. Eu sei que, por exemplo, não entram nessa parte de feltros e algumas outras coisas mais personalizadas, mas por que não tentar procurar alguma empresa para fazer, né? Porque... Olha uma ideia aqui, ó. Você pode, por exemplo, pegar uma dessas licenciadas, tipo Regina Festas, e fazer, por exemplo, o cenário de feltro, né? Então você compra o personagem licenciado, mas eu vou fazer a toalha nas cores da... E aí você não tá usando diretamente o personagem, Perfeito. mas você tá oferecendo uma festa, de repente, do personagem com produtos licenciados. Perfeito. Isso É funcionaria? uma ótima Sim. ideia, inclusive, porque é uma forma de oferecer uma solução, de repente até oferecer algum tipo de parceria para essas empresas, né? Não sei, eu acho que os caminhos existem, então é para isso também que a gente tá aqui, né? Não é só para falar não pode, os ditadores do não, né? Vocês levantaram uma bola interessante até, né? Que tem a lei, né? Ela coloca a obra artística como protegida, ela protege muito, assim, em várias circunstâncias, né? Deixa pouca brecha para uso sem autorização, mas ela coloca também algumas coisas que nem tudo também é objeto de proteção da lei, sabe? Nem tudo.
Por exemplo, você tem ideias. Só a ideia sozinha, ela não tem esse condão de proteção, né? Então a ideia, o tema, assim, sabe? É como se fosse um mar comum de onde nós tiramos, né? As ideias e transformamos, né? A partir da nossa criatividade. Então, sei lá, a gente tem, sei lá, produtos licenciados, personagens, né? Como o Minion. Mas também a gente tem outras coisas que são do domínio comum. Por exemplo, o ursinho de pelúcia, né? Quantos personagens aí na cultura pop a gente tem com ursinho de pelúcia? Sei lá, de cara eu já lembro do Ted, já lembro, sei lá, dos ursinhos carinhosos, né? Já lembro de vários. Então, o tema ursinho, né? Ursinho de pelúcia, ele é comum a partir, você faz o seu amigurumi de um ursinho de pelúcia vai sair de um jeito, o da Mariana vai sair de outro. Então, essa criação do ursinho, então, sei lá, poxa, os Vingadores, você pode fazer com heróis, né? Você tem tanto... Não precisa ser exatamente a flecheira. Eu não manjo muito dos Vingadores, né? Mas a flecheira... Errou feio. Errou feio aqui. Vou fingir que eu não ouvi. Eu também. Tudo bem, continua. O Adriano é DC Comics, ele é rival. Pois é, né? Pior que eu lia, nossa, eu colecionava os gibis do Superman, é verdade. Eu gosto mais da DC mesmo. Tá explicado. Então, assim, você não necessariamente precisa ser igual, assim, pegar exatamente. Você pode fazer, você tem uma infinidade de arquétipos, de coisas que você pode criar em cima disso e fazer, né, como vocês disseram, um licenciamento, né? Faz um contrato, faz uma coisa interessante, né? A lei de direitos autorais, ela permite 3 tipos de contratos, né, que são os mais usuais, né? Um é o licenciamento, onde você não empresta, você, mediante pagamento, né, mediante as condições pactuadas, você autoriza a exploração econômica da tua obra, através do licenciamento. Ou se você quiser vender também definitivo, você pode fazer um contrato de cessão e transferência dos direitos autorais daquela obra, né? Então você transfere aquela parte, a parte que você pode transferir, né, os direitos de adaptação, e você tem o direito moral de autor também, que acompanha, e você não pode cedê-los definitivamente, que é o direito ao crédito, né, a paternidade ou maternidade da obra, e a integridade dessa obra também, né? Então, mesmo quando elas caem em domínio público, a gente não pode simplesmente deturpar aquela obra, né? E sempre no uso também a gente vai colocar, olha, Emília do Monteiro Lobato. então isso é algo que a gente... Antes da gente entrar nessa parte de domínio público, que é uma das questões, eu queria perguntar sobre... a gente estava falando de produtos licenciados, sobre... será que eu posso comprar, então, lá um enfeite da Regina Festas e fazer uma ambientação e tal? E os tecidos é uma coisa que a galera aqui trabalha muito com tecido. Muita gente é da costura ou da encadernação e usa os tecidos para poder encapar os cadernos. Como é que funciona esses tecidos licenciados? Porque a gente não tem certeza se eles são licenciados ou não, mas aí não é responsa nossa, né? Se a gente comprou dizendo que era licenciado, o problema é da empresa se ela errou ou não, né? Se ela disse que, enfim. Sim. Mas aí eu comprei, digamos que é licenciado. Temos lá o tecido da Hello Kitty, licenciado, bonitinho. Sim. Pelo menos foi o que me disseram. Mesmo. E aí eu uso para fazer um produto e vender este produto. Eu preciso dizer que o produto não é licenciado, mas o tecido é licenciado. Como é que funciona? Se é que existe uma lei com relação a isso? Na verdade segue a mesma lógica dos artigos para festas, né? Se aquele pano já é licenciado e você faz um caminho de mesa, você faz a Hello Kitty, você faz uma roupa e vende o produto, você tá dentro da lei, tranquilo. Pode. Não precisa de uma reautorização, né? Uma autorização em cima, né, de algo que você já comprou autorizado, né? Essa sempre foi uma questão delicada dentro do licenciamento, justamente por isso, porque você perde o controle do que é feito a partir daquele produto, né? Então, tanto que começou a surgir no mercado há pouco tempo, eu acredito que o Fernando Maluí deve ter sido um dos precursores, não
sei, mas lembro de tê-los conhecido. E muitas empresas começaram a autorizar, né, esse tipo de produto. E acho que justamente por quê? Porque elas veem no artesanato um potencial muito grande. Então, Sim. tem todos os licenciadores... os funcionários das empresas, eles participam, por exemplo, da Mega Artesanal. Tá todo mundo de olho nesse mercado para identificar oportunidades, para buscar parcerias. Eu cheguei a atender um tempo a Santa Fé, que é de feltros, justamente. Eu sei que eles são uma empresa Sim. gigantesca, mas... Inclusive, eles têm agora uns estampados, né? Eles têm, eles abriram muito, né, o licenciamento dentro do portfólio, porque eu acredito que seja uma demanda também por conta das artesãs. Então, eu acho que talvez um caminho, porque aí você pode virar e pensar, ai, tá bom, mas é uma Santa Fé. E se eu quiser fazer um contrato? É complicado. Mas aí, de repente, é começar a demandar, entrar em contato com o Fernando Maluhy ou com a Santa Fé e falar, olha, os consumidores estão pedindo muito um personagem X. Será que vocês não poderiam pensar, colocar aí no radar? Enfim, eu acho que são caminhos, pelo menos tentar entrar em contato com a empresa que fabrica, né? E mostrar quais são ali as demandas. E acredito que eles também estejam de olho, né? No que vocês estão pedindo. Então, sim, você pode fazer... A própria Disney já abriu licenciamento de tecidos. A gente perde o controle, sim, porém tá autorizado. E aí, como que eu sei se é um produto oficial? Geralmente não. Tem sempre que ter que a gente chama um aviso legal, que vai ali o nome da empresa, o ano, aí pode ser lá um TM de trademark, um copyright, aí o Adriano pode explicar melhor. E se ainda assim eu tiver dúvidas, eu posso ir no site do fabricante e ver se faz parte daquele portfólio ou não. Pensando em fazer tudo mesmo dentro de uma legalidade, né? Entendi. Mas aí quer dizer, então, que eu não preciso citar nada. Tipo, este tecido é... Não, eu tô vendendo meu produto com ele e acabou. Exato. Aí é tranquilo. Eu acho que também é um ótimo jeito de se você quer trabalhar com os personagens, Sim. né? Usar os tecidos, que já que eles já são licenciados e hoje em dia eles estão com preço acessível. Você vai lá no seu Fernando, que é o Fernando Maluhy, eu chamei de seu Fernando. Você vai lá no seu Fernando e tem um monte de tecido por um preço possível e de repente você, né, utiliza uma parte dele pra poder fazer e aí você pode dizer sim que aquele é um produto do Mickey e da Minnie porque tem o tecido ali, né? E aí se tiver algum tipo de fiscalização, eles vão ver que está sendo feito com produto licenciado. Mas aí é diferente, por exemplo, de um algodão. Já não vão liberar certos tipos de tecido que aí vira roupa, aí já perde o controle, para eles não é interessante, né? Então, o artesanato, dificilmente você vai, sei lá, você não vai transformar um feltro numa blusa, né? Não, mas tem tecido, tem algodão. Seu Fernando faz tricoline, que é 100% algodão. Eu posso fazer um vestido, eu falei né? besteira aqui, não entendo nada de tecido. Mas assim... Seu Fernando é 100% algodão. Vão existir algumas limitações, né? Mas eu acho que mesmo que se perca o controle, não vai ser nada que vá afetar grandemente o negócio da empresa. Não existe uma legislação do seguinte, não posso fazer roupas com esse tecido. Não, eles não chegam a esse nível de falar o que pode ou o que não pode ser feito. Porque acho que chega a ser um negócio até desinteressante para quem vai fechar a licença. Ué, se o meu cliente não vai poder fazer nada, para que eu vou vender, né? Não, justíssimo. Ah, que bom, olha só, gente, alguma coisa que pode. Não somos tão maus assim. Nossa, vocês falaram de tecido pra fazer roupa, sabe o que eu lembrei? Aquelas camisas que estão super na moda, que é com tecido de abacaxi, de melancia, assim, várias estampas. Super estampado. Isso, super estampado. Você pega o tecidão assim, né, e vai lá, costura, faz a camisa. Eu posso fazer uma camisa de Hello Kitty. Eu vou ficar quieta. Vou fazer? Claro que não, porque eu já costurei. Eu já costurei uma Hello Kitty. Eu já costurei uma camisa e eu sei o trabalho que dá, então deixa pra lá. Mas é um produto oficial, você faz o que você quiser. Exato. Se a empresa, né, que tá vendendo é oficial, não que
É isso, teve uma pergunta aqui da Bia, ela perguntou como saber se esses tecidos são legais mesmo, né, são licenciados. Aí foi o que a Mari falou, é você ir atrás da empresa e não tem muito o que fazer. Se eles estão mentindo, aí o problema é deles, né? O produto pirata dificilmente vai se dar o trabalho de se atentar a um detalhe e colocar ali o aviso legal, né, que indica que é um produto oficial. Como tem outras empresas que às vezes trabalham com algum selo holográfico, são várias as formas de distinguir. Então a pessoa vai lá, comprou o tecido, dá uma olhadinha se tem uma frasezinha, né, com o nome da empresa, com o ano. Mesmo que seja 2018, não quer dizer que aquilo não seja oficial. E como eu falei, bate o olho no site, numa rede social e confirma. E principalmente se for marca também, né? Eu vi, tem umas camisetas que vendia no shopping dos Simpsons, por exemplo, né? Eu sempre vou olhar as etiquetas, né, pra ver como é que tá. E como é marca, né, então eles têm ali na etiquetinha, olha, isso é da, sei lá o que, do estúdio lá que detém os direitos. Sim. Eu acho que é isso, ir atrás de saber se você tá comprando um produto licenciado ou não, até pra você não ter problema depois, porque senão você tá revendendo pirataria, Perfeito, né? exatamente, Fê. Aí você dobra o problema, né? Vamos entrar no crime aí, que horror, gente, Sim. não. Bom, agora vamos falar então sobre os tais domínios públicos, né? Porque isso é uma coisa que eu já comentei em algum episódio anterior aí, que a gente sabe que tem personagens em domínio público, mas o Adri tava falando até pra gente, é isso, você tem esse domínio público, mas você não pode destruir o personagem, né? Fazer ele, sei lá, virar um babaca e destruir a imagem dele. Mas como é que a gente sabe quais são os personagens que estão em domínio público, se existe um jeito da gente procurar isso, e o que eu posso fazer com eles? Então, o domínio público é aquele momento que expira, né? Expira os direitos patrimoniais do autor. Então, pra gente saber, não é igual marca que tem ali o INPI, a gente consulta e pronto, né? Não é assim. Então a gente tem que pesquisar mesmo, igual a Mari citou, a gente tem que pesquisar, tem que ir atrás. Aqui no Brasil tem um site muito interessante do governo que chama dominiopublico.gov.br. Lá tem as obras que estão hoje em domínio público. Então tem texto, tem foto, tem gravura, tem um monte de coisa lá, né? Então dá pra... É um norte interessante. Já é um começo, né? Isso, já é um começo. E a partir de lá, poxa, é super seguro. Então, mas além disso, né, sempre a gente tem que pesquisar, né? Primeiro ver se o autor tá vivo, se o criador tá vivo, e quando que ele morreu. Porque a obra ela entra em domínio público 70 anos contados a partir do primeiro ano subsequente à morte do autor, né? Então, sei lá, hoje a gente está em 2019, ele morreu amanhã. Então, a partir de 1º de janeiro de 2020... Ixi, Adriana, o ano tá caótico, Erramos mas é 2020. Volta, é que ano passado tava bem melhor, a gente entende. Concordo, esse ano a gente vai pular, eu entendo, não tem problema. Então, se a gente tá aqui, sei lá, em 2020, o autor morreu amanhã, a partir de 1º de janeiro de 2021, conta 70 anos. Passou 70 anos e um dia, a obra já entra em domínio público, né? Então, e nesse período, quem é responsável, né, por autorizar, né, por zelar pela obra do autor, são os herdeiros dele, né? E se ele não tiver herdeiro, a obra já entra em domínio público direto. Mas aí, por exemplo, eu sei que o Mickey tem uma parada que o Disney foi esperto, fez umas bagaças. O Mickey não é, né? Pode. Não, o Mickey ainda tá protegido. Porque sempre que assim, ele ia entrar em domínio público, o Congresso dos Estados Unidos, a lei é um pouco diferente lá, né? Eles priorizam mais a obra em si do que o autor. Então, eles quando ia entrar em domínio público, eles faziam uma lei estendendo esse prazo, né, de proteção. Entendi. Mundialmente é 50 anos o mínimo, né? Então, e o tratado deixa à vontade para quem quiser aumentar. Ou deixar 50 anos. E aí eles sempre vão aumentando. Parece que em 2024 vai entrar em domínio. Vamos aumentar de novo. Imagina. Talvez eles aumentem. Aumentar de novo. É eterno isso daí.
Talvez, Não é? talvez eles Então, aumentem. acho que assim, as obras mais antigas, provavelmente é mais fácil da gente saber que são mais prováveis, né? Óbvio. Isso. Mas é óbvio que ainda a gente tem que procurar. Mesmo se esse direito foi passado pra outra pessoa, porque você tava falando que. Tô aqui imaginando uma possibilidade, que você pode vender esse direito pra outra pessoa, certo? Sim, Se certo. eu vendi pra outra pessoa super nova, que vai morrer só daqui 100 anos, ainda assim do autor? Como é que funciona isso? Ou não existe uma legislação pra isso? Isso, continua sendo do autor, porque o direito autoral, ele se divide em duas faces, né? A face patrimonial, né? O que a gente chama de direito patrimonial de autor, que é a parte que você pode vender, você pode negociar, você pode fazer o que você quiser. Tá. E a parte do direito moral, que essa não expira nunca. Essa vai ser Entendi. sempre pra sempre, né? O direito moral é a paternidade, né? Dar os créditos e a integridade da obra. Então, o que expira, né? O que entra em domínio público é essa parte patrimonial, né? Então, a gente fala que expiram os direitos patrimoniais do autor. Então, mesmo se ele tiver vendido, se tiver sob titularidade de outra pessoa, vai entrar de qualquer jeito. Entendi. Agora, eu sei, assim, que pra quem tem essas dúvidas, dando uma leve pesquisada na internet, vocês já vão achar. Eu sei que, por exemplo, o Pequeno Príncipe já tá em domínio público. Eu sei que o Aladdin já tá em domínio público. Porém, tem que lembrar muito bem. A gente tá falando de Aladdin, da história original do Aladdin e não do personagem da Disney. Exatamente. Né? Então, isso também... E a mesma coisa com o Pequeno Príncipe. A gente tá falando da história do Pequeno Príncipe. Perfeito. E não, sei lá, daquele desenho que o fulaninho fez, que é a capa do livro. Exatamente. Então se você fizer um Aladdin igualzinho da Disney, não pode. Não pode, vai dar ruim. Então, e assim, se você, a partir do momento que a obra entra em domínio público, você pode adaptar, você pode arranjar, você pode desenhar. Inclusive, se você, vamos supor, vou pegar a Emília, agora que entrou em domínio público. Você faz uma ilustração da Emília hoje, é a tua ilustração. Você pode se opor a cópias, né? A reproduções... Da sua Emília, né? Da sua Emília. Então, isso acaba... Você também coloca a propriedade intelectual sobre você. Então, sei lá, o Aladdin entrou em domínio público. Então, a história do Aladdin. Eu posso reeditar, fazer um novo livro, fazer um novo filme com o personagem, com a história do Aladdin. Mas aquele Aladdin da Disneyzinho, não sei, acho que se o autor escreveu agora, né? Ele tá vivo... Não é aquele Aladdin, igual você falou. É um outro, né, a partir da sua ideia. É mais pra você entender que é isso. Não é porque você vai lá você vai copiar o Aladdin, o gênio da lâmpada, aquele gênio azul, sabe? Aquele é da Disney. Sim, né? sim. Agora, a história de um gênio da lâmpada, que aliás, nem é bem aquela história, porque é aquela história da Disney também, né? Eles modificaram um monte de coisa. Sim, sim. Né? A gente sabe de várias modificações de histórias da Disney, então é importante você ir atrás disso, mas também fazer direito, né? Ah, nossa, a Fernanda falou que o Aladdin é domínio público, vou aqui me esbaldar no Aladdin. Aí você vai lá e faz o da Disney e se lasca. Não. Vai ver um desenho interessante no Instagram, vai lá e pega. Exatamente, assim. Né? Vocês tinham esses problemas, Mari, com licenciamento, assim, ou não? Eu lembro de uma vez, quando eu trabalhava na Disney, no escritório aqui do Brasil, inclusive até uma curiosidade, né? Existe um escritório da Disney do Brasil, um escritório da Mattel, de uma série de marcas. Quando a empresa quer fazer um licenciamento, ela não precisa entrar em contato com Orlando, Estados Unidos. Existem equipes locais. Facilita um pouquinho, exatamente, que tem autonomia para realizar negócios. E eu lembro que uma vez alguém me ligou perguntando sobre algum personagem específico, eu acho que falou até da Branca de Neve. Tá. Ai, mas já caiu em domínio público. Ai, eu falei, nossa, aí eu tive que dar ali um perdido. Ai, que preguiça. Porque eu falei, não pode. E aí ela falou, pode sim. Eu nem lembro o que aconteceu. E por isso que, assim, até, acho que foi até daí do estalo, eu falei, nada melhor do que um advogado pra falar sobre isso. Porque, assim, pode, mas não pode de qualquer jeito, né? Como que pode? Então, tem que ficar ligado nisso. Mas não acontecia muito, não. Acho que foi só uma vez mesmo. Tá. É interessante
É interessante até a gente imaginar essa questão do domínio público como tema mesmo, assim, né? Então, ele entra como se fosse num mar, assim, né? E a gente, a partir de lá, a gente vai pensando e imaginando esse desenho, fazendo né? a nossa versão, né? Fazendo coisas, a assim. nossa versão. E aí, tanto outras pessoas não podem se opor, quer dizer, a gente pode se opor a cópias, né? Que outros façam da nossa versão, como também a gente também não pode falar, olha, então não vai mais ter, legal, o Aladdin é meu, esse aqui é meu, então não, entrou no domínio público e aí todo mundo se aproveita disso, E como é que né? funciona quando são personagens, personalidades mesmo, né? A gente sabe da Frida, por exemplo. A Aline Oliveira perguntou, né, de pessoas vivas ou que existiram, como é que fica? Se a gente a gente também sabe que da Frida já deu muito pau, mas o que você vê de Frida por aí, né? Porque a gente sabe que o direito da imagem é da família, mas como é que isso funciona? É a mesma coisa? Um personagem, uma personalidade? Até antes do Adriano explicar, porque essa parte é com ele, existe o programa oficial de licenciamento da Frida, tá? Então, assim, por exemplo, a gente viu, não sei quem viu, mas recentemente teve um lançamento da Candice Berenice. Então, eles lançaram ali 2 produtos super legais e tem uma agência que faz um intermédio entre a família e, no caso, o Grupo Boticário, né, a Candice Berenice, pra fazer todo esse trâmite, tem todo um processo de aprovação. Então, só pra explicar que sim, que existe um programa oficial. É igual, né? Aí, a outra parte é com a Adriana. A bucha do Adriano, vai lá. Então, a gente, aqui eu vou pegar mais pra lei brasileira, né? A gente funciona também mais ou menos da mesma forma que uma obra artística, né? Então, a nossa Constituição, ela coloca o direito à imagem, à honra, à intimidade como direitos à personalidade, né? Direitos personalíssimos. E esses direitos, eles são, a gente chama de indisponíveis, né? Nem que você quiser vender para sempre, assim, isso não é nem permitido, né? É nulo. E o Código Civil também, no artigo 20, ele coloca, né, essa proteção, né? Mais ou menos a mesma coisa, né? Essa proteção da intimidade, da imagem, né? E que a pessoa pode se opor a essa utilização sem autorização da imagem dela, né? Inclusive, principalmente se destinar a fins comerciais. Então, é aquilo, né? Então, se eu quero fazer uma camiseta com a cara do Tiririca, também eu tenho que pedir autorização para ele. Tá. Mais ou menos funcionando igual a autorização prévia e expressa de uma obra sobre direito autoral, né? Só que tem uma diferença que você não consegue comprar para sempre, assim, né? Então porque justamente você não vende. Tá. Então como se fosse assim uma autorização que vai até quando a pessoa disser não, né? E aí você pode colocar multa, eventualmente, né? Se a pessoa, sei lá, ela autorizou hoje, amanhã ela não quer sem nenhuma justificativa. Então você faz um ajuste contratual aí de compensação, né? Mas ela tem essa prerrogativa de dizer como, onde, quando ela quer que a imagem dela seja utilizada, né? Principalmente se for para produto e se vendável. ela, mesmo depois da morte da pessoa, quem lida com isso é a família, e ainda assim eles também contêm os direitos. Inclusive tem programa de licenciamento dos Mamonas Assassinas, do Charlie Brown, tudo bem, foi o Chorão. Da Xuxa. É que a Xuxa tá viva, né? Mas é verdade. É verdade. Não, mas enfim. Mas tem também? Ou é que ela foi pra Record. A Xuxa, hoje, eu acho que ela não tem nada. Não lembro de ter visto nada. É produto dela só, né? Eu acho que sim. Se alguém quiser fazer um produto, eu acho que é direto com ela. Mas pensando, assim, em celebridades que já póstumas, morreram, né? Existem ainda diversos programas ativos de licenciamento e é a família que faz esse meio de campo. Tem Tarsila, Mamonas, o Chorão, né, do Charlie Brown, e aí vai. E aí, aproveitando, falando desses personagens, até de personalidades, e as benditas dos cosplay, né? Porque tem a galera que vive de fazer fantasias para. E aí, isso aí também entra aí nos direitos ou não existe muito também uma lei sobre isso? Entra sim, Fê. Entra nos direitos, né? Porque é mais uma forma de você explorar
essa obra, né? A imagem, né? Isso, vamos supor, sei lá, do Naruto, né? Que o pessoal faz muito cosplay. Então, você tem o personagem e você vai emular esse personagem, né? Através da fantasia. Seria como você licenciar a fantasia, né? O produto do Naruto, para você fazer fantasia e vender em loja, né? Mas é basicamente a mesma lógica, né? Uma lógica parecida. Então, sim, tem que pedir autorização, entra em todo esse terreno. Agora, a gente tava até conversando antes da gente começar a gravar, a Mari tava falando que queria contar um pouquinho sobre como é que é essa parte do licenciamento, porque eu tava contando pra ela que eu fico um pouco triste, eu entendo toda a parte legal da coisa, entendo por tudo, mas eu fico um pouco triste de não poder fazer o Mario, de não poder fazer o Harry Potter, já que eu gosto tanto, eu resolvi não fazer foi algo que eu resolvi pra minha marca não fazer, apesar de eu ficar triste, ela falou, mas eu quero explicar um pouquinho pra vocês o que tem por trás. Vai lá, Mari. Beleza. É muito legal, porque assim, não se trata só de conceder o direito de uso de imagem. Então, vamos pegar aqui a Fê como exemplo. Eu quero ter um produto licenciado. Fala aí, Fê, uma marca. Eu quero da Disney, porque eu gosto muito da Disney. Eu quero o Buzz Lightyear. Beleza, então a Fernanda tá interessada em fazer um produto da Disney, chegou lá, entrou em contato, vamos supor que fecharam o contrato. Geralmente você vai ter acesso a todos os personagens. Bom, na real vai depender muito da negociação, mas enfim. Tá. Eu posso fazer de um personagem só? Pode. Tá. Aí eles vão avaliar qual... De repente, você quer fazer do Mickey, mas já tem uma empresa que faz do Mickey, nada te impede de fazer de um personagem que não esteja sendo usado e nem vai ser utilizado por quem já tem o contrato. Então, beleza, eu quero fazer o meu produto e aí não é... vendeu, tchau, até o fim do contrato. A Disney vai fazer um acompanhamento do início ao fim. Então, ela vai... te passar um treinamento sobre como você deve desenvolver um produto, porque eles têm ali um banco de imagens, e são centenas que você se perde ali, então eles fazem um direcionamento estratégico, né, das artes que estão alinhadas com outros parceiros, enfim, e você vai desenvolver e vai ter que mandar para aprovação. Entendi. Então, esse é um ponto de problema de fazer um produto também que não seja licenciado. Você não pode descaracterizar, que entra um pouco na história do domínio público, né? Tem ali uma série de nãos que não podem ser feitos. Você nunca vai fazer o Mickey com a orelha verde, tô dando um exemplo. Uhum. Aí passou pelo processo de aprovação, a pessoa que te atende ali na Disney vai continuar com você para pensar em alguma campanha bacana em termos de lançamento, divulgação nas redes sociais. É uma parceria mesmo. Entendi. Aí começou a vender. A Disney vai acompanhar ali, então todo mês você vai ter que enviar um relatório de vendas, né, inclusive para todas as empresas. E aí vai ver, poxa, Fê, por que será que não tá vendendo tanto? Vamos investigar? O que será que a gente pode fazer para melhorar? Posso colocar você em contato com uma outra empresa para de repente vocês fazerem uma parceria e um ajudar o outro. Então, de novo, é do início ao fim, é uma parceria real, porque no licenciamento, se um não ganha, ninguém ganha, porque é um tempo investido muito grande. Então, às vezes, você vai lá fechar um contrato e vê um valor alto, mas por trás desse valor, existe todo um acontecimento aí nos bastidores que vão garantir, ou não, né, mas Sim. procurar garantir o sucesso dessa parceria. Entendi. Então, eles te dão, inclusive, uma base. Eles te ajudam de verdade. Sim. Não é só assim, olha, beleza, custa 500 mil, se vira aí. Não, né? Exato. É tipo... É um acompanhamento. Tem um acompanhamento. E uma ajuda mesmo, né? Sim. Não só o acompanhamento. Porque, assim, pra Disney não é interessante que você pague aí os 500 mil reais e não consiga vender além disso. Porque pra você é interessante vender além. Porque Claro, eles ganham nessa sim. escalabilidade, né? Que é o royalty. Então, por isso que eu falei, se você não vai bem, ela também se ferra. Porque também depois você não vai querer negociar. E o pior, quem faz o contrato ainda fica com o estigma de que o licenciamento não funciona, né? Então, às vezes, são uma série de erros ou insucessos, enfim, que poderiam ter sido minimizados. E muitas empresas falam, Deus me livre, eu não quero nunca mais trabalhar com licenciamento. E não é bem assim.
Entendi. Não, interessante, muito legal. Outra coisa que a gente falou, acho que quando eu conversei com a Bari a primeira vez que a gente se conheceu, a gente ficou falando também, cara, existem outras empresas que não sejam a Disney e a Marvel, né, galera? Exato. Tipo, tem empresas menores, às vezes, a gente tem artistas que têm personagens muito legais, que vão ficar muito honrados, inclusive, se você fizer um trabalho. Claro que você vai ter que conversar primeiro, Sim, né? uhum. Mas é tudo questão de se conversar. Então, poxa, eu queria tanto fazer um produto que eu não sou muito criativa no personagem, queria já um personagem pronto. Procura talvez um menor, né, pra começar, né? A gente ficou falando disso, que existem outras empresas menores que podem ser que vão te abrir um contrato de uma forma mais maleável, mais possível, né? Exato, e assim, hoje em dia tem muitas marcas envolvendo bichinhos, coruja, dinossauro, tal. Aí você para e pensa, mas por que eu vou fechar um contrato de licenciamento pra fazer um dinossauro se eu posso fazer um dinossauro? Sim, verdade. Porém, é uma boa pergunta. Porém, esse outro dinossauro, ele tá na mídia, ele tá no canal no YouTube, ele tem toda uma equipe ali fazendo a marca, fazendo ele ser um dinossauro diferente dos demais. Tá. E como eu falei, vai ter todo o suporte também dessa empresa para fazer o negócio acontecer. Então, a vantagem do licenciamento é essa junção de forças. Sozinho, você pode fazer, tudo bem. Uhum. Porém, quando você conta com o apoio de outra pessoa, de outra empresa, as chances de sucesso são muito maiores, né? Agora, a gente tem algumas perguntas aqui sobre patente. O que é uma patente? O que é um registro? Quem é que pode ter patente? O que é essa parada? Nem eu sei, gente. Explica aí. Você, Adriano. A patente, ela, assim, eu vou começar mais ou menos do começo, né? Vamos imaginar assim, um grande guarda-chuva que ele abriga tanto o direito autoral, o direito de autor, como a propriedade industrial, né? Dois pequenos guarda-chuvinhas. Dentro desse guarda-chuvinha da propriedade industrial estão as patentes, né? As marcas comerciais, o desenho industrial, né? E os atos de concorrência desleal também. E a patente, então, e esses dois guarda-chuvas, eles estão próximos, mas eles são distintos, porque, embora eles sejam da mesma família, né, da propriedade intelectual, o direito autoral, o direito de autor, ele é mais voltado para a estética, né? Ele é mais voltado para um sentido estético, né? Como a gente se beneficia dele, né? Então a gente vai ver uma pintura, a gente vai se encantar. Aquela obra artística, ela conversa diretamente com a nossa alma, né? Enquanto a propriedade industrial, né, que tem a marca, tem a patente, ela é mais voltada para o aspecto útil. Pro produto, digamos assim, um produto mais de função. Exatamente. Então então a patente, ela é uma invenção que traz uma solução prática, uma solução útil para um problema. Então, vamos pensar no seguinte, eu preciso colocar um pedaço de ferro numa superfície e pendurar algo em cima e ele precisa ser forte o suficiente, né? Então, qual que é a solução para isso? Um martelo. Então, cada vez você inventa um martelo, você consegue a patente. Se você melhora a função desse martelo também, você consegue uma outra patente, né? Isso é mais conhecido isso é mais palpável pra gente com relação a medicamento. Então, você tem um medicamento que é bom para uma doença e você pode melhorar esse medicamento a partir dos compostos químicos dele e conseguir a patente, né? Na tecnologia também, né? Você vê que todo ano lançam celulares novos com uma tecnologia nova, né? Diferente e eles pedem e eles depositam as patentes, né? Entendi. Então a patente ela funciona, a gente acaba usando para tudo, né? Eu vou patentear a minha marca, né? Então só que na verdade eu posso patentear um produto, né? Algo, não necessariamente minha marca eu registro. O meu produto. Exato. Legal, entendi. Exato, a marca ela tem uma outra natureza, né? Agora a patente, ela é uma invenção, tanto que ela precisa ter alguns requisitos, né? Como a novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial. Não adianta eu criar algo que não serve, né? Que não vai ter um aspecto útil ali. Eu tenho um exemplo bom aqui, tá até aqui atrás de mim. As agulhas de crochê, por exemplo. A agulha de crochê é um negócio que todo mundo... todo mundo aqui do artesanato, do crochê... Exato. usa, né? Eu ia falar todo mundo usa, eles me olharam com uma cara de eu não sei nem do que você tá falando. Como que segura? Mas tudo bem. Eu tenho uma agulha de crochê normal aqui. Tem uma americana, a London. Ela fez, eu não sei se ela é americana ou se ela é inglesa, depois eu preciso dar uma pesquisada. Ela fez esse formato diferente aqui de agulha e ela patenteou esta agulha. Então, e ela tá certo, é isso, né? Então, quer dizer, eu tenho aqui uma agulha... Eu tô mostrando pra eles, gente, vocês não estão vendo, depois eu boto nos stories, tá? Mas eu tô mostrando pra eles. A gente tem uma agulha comum aqui, né, que a gente já tá acostumado a ver, e aí a gente tem essa agulha dela, que tem essa pegada diferente, ela é anatômica, whatever, tal, e ela patenteou esta agulha. Então, eu não posso reproduzir, certo? Porque a patente é dela. Isso, você tem que pedir uma autorização, você tem que buscar essa autorização. Né, normalmente mas eu posso melhorar se eu quiser, é isso? Você pode melhorar e você faz, mas assim, vamos supor, teria que ser uma agulha que, assim, realmente diferente, não uma agulha com revestimentinho assim. Não, tem que ser um negócio que, assim, você consegue fazer o crochê com uma mão só, sabe? Uhum. Que ela tem alguma coisa que realmente traga algum resultado prático nisso. Entendi. Né? Então quer dizer que se eu criar algum produto novo ou melhorar algum tipo de produto, eu posso ir atrás dessa patente. Isso, exato. E aí, a Ateliê Luluca perguntou se a gente precisa ter registro de marca ou MEI para poder... Eu preciso ser um CNPJ para patentear alguma coisa? Não, na verdade não. Se você for pessoa física e inventar algo realmente muito extraordinário na garagem da sua casa, você pode ir até o INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão competente para analisar esse produto, ver se realmente tem, né, os requisitos, se é original, se tem atividade inventiva, se atende os requisitos, aí eles analisam e te concedem essa patente, né? Eu acho que, inclusive, a gente pode fazer um episódio número 2 só sobre essa parte de registro de marca. Eu não sei se um negócio também mega complicado. Aqui a gente tava focando mais nos licenciados e nos personagens, mas eu acho que também entra nessa parte aí de parte legal, de registro, se eu registro, se eu não registro, se eu patenteio, se eu não patenteio, né? Nem sei se essa palavra existe aqui, acabei de inventar. Quando você inventa um produto, né, quando você faz uma inovação prática, você tem a patente. Agora, o registro de marca já é uma outra lógica, né? É uma outra lógica, né? Então funciona, assim como o desenho industrial também funciona, que eu falei, eles estão sob o mesmo guarda-chuvinha ali, mas cada um tem a sua natureza específica. E né? Só fazendo um link, eu sei que o assunto é outro, mas para você fazer um contrato de licenciamento, você também precisa ter um CNPJ, porque todo mês você vai ter que emitir uma nota fiscal. Tá. E infelizmente não é acessível a todos, porque existem ali alguns requisitos, né, uns pré-requisitos necessários. Então, geralmente um MEI... Mas você precisa de um CNPJ, você precisa ser uma pessoa jurídica para poder fazer isso. Precisa, mas assim, infelizmente um MEI não dá conta, geralmente, de um contrato de licenciamento por conta dos investimentos que devem ser feitos, a conta não fecha. Mas, de novo, de repente alguma empresa que tá começando, eu digo, um licenciador que tá colocando uma marca agora no mercado, ele pode flexibilizar algum projeto, não sei. Isso você tá falando dessas empresas que você trabalhou, né? Cartoon, Disney. A gente imaginou que a conta não fechava. Eu já imaginava. Eu não sei vocês, mas eu já imaginava. Mas só pra confirmar, né? Infelizmente. Só pra deixar claro, né? Exato. Agora, pra gente fechar o papo, porque acho que a gente já tá aqui falando faz um tempão, e eu acho que vai ter assunto pra gente falar ainda, vários episódios. Enfim, se vocês tiverem mais dúvidas, mandem mensagens pra gente, deixem comentários, que eu acho que a gente pode voltar a refalar
falar e reesclarecer algumas coisas que podem ter ficado, assim, meio nebulosas, porque é muita informação. Mas pra fechar o papo, eu queria saber de vocês como é que funciona, a gente sabe que quem vai reclamar se eu fiz o Mario vai ser a Nintendo. A Nintendo vai bater na minha porta, não é bem assim, né? Mas a Nintendo vai bater na minha porta e falar, Fernanda, ó, você não pode fazer o Mario e tal. Mas se eu criei um personagem, eu tenho aqui meu Donut, que tem um bigode, criei lá meu personagem que é o Doni. Se alguém for lá e copiar o Doni, o que eu faço? Porque eu acho que esse é um grande ponto, as pessoas não sabem nem como ir atrás do direito delas. Eu tenho algum direito, mesmo eu não tendo registrado nada, ou não tendo... E eu posso reclamar e falar, ô fulana, você não pode fazer o meu produto? Pode sim. A partir de uma criação intelectual, né, seu desenho, sua obra de arte, né, o Donut, no caso, qual é o Doni, né? É o Doni. Então, a partir do momento que você cria essa obra, né, que você costurou e ele saiu da sua cabeça e foi para o mundo, ele já recebe a proteção automática da Lei de Direitos Autorais, né? Então, porque existia, né, muito antigamente esse problema da pessoa criar, por exemplo, criar um samba e tocar na roda e alguém ouvir e falar, puxa, registrar, né? Ir lá e registrar como se fosse dela. Então, caiu isso, né? Então, o registro de obra autoral, ele é facultativo, né? Tem alguns sites na internet que fazem isso. Tá. Tem o órgão oficial é a Biblioteca Nacional, né? A Fundação Biblioteca Nacional. É baratinho, você paga a taxa e consegue o registro. Porém, ele é facultativo, né? Como eu disse, a partir do momento que você criou e publicizou isso, né? Você já tem a sua proteção. Então, no momento que você colocou o Doni lá no seu Instagram e alguém olhou e falou, puxa vida, foi lá, fez igualzinho, botou pra vender, tá arrebentando, ganhar dinheiro, você pode falar, opa, eu vou, por gentileza, o senhor pare com isso ou vamos regularizar aí, vamos contratar a Mariana pra fazer esse licenciamento. Então, agora a minha dúvida é justamente essa, porque assim, na verdade o Doni, ele é uma receita free, eu dei pras pessoas, elas podem fazer e podem vender, eu deixei. Uhum. Mas digamos que eu não tenha deixado, que eu fale, não, gente, não vai poder vender o Doni, só tô fazendo aqui, ele é meu. Qual é o meio certo? Como é que eu faço? Porque eu já ouvi, a gente teve um episódio que a gente tava falando justamente sobre essas coisas de cópias, gente que foi falar mal do outro na internet, no final das contas, a pessoa que foi copiada se ferrou, porque a outra foi lá e processou contra danos morais, essas coisas assim, entendeu? Tipo, eu queria entender o que eu tenho que fazer. Em vez de xingar a fulaninha na internet, eu entro em contato com ela, óbvio, acho que essa é a primeira parte, mas digamos que ela me ignore, qual é o caminho legal disso? Sei. Bom, aí no caso você vai ter que fazer uma notificação extrajudicial, né, colocando a sua vontade, colocando que não autoriza, né, e se a pessoa não atender, aí realmente é medida judicial mesmo, processo. Entendi. Aí eu preciso de um advogado pra isso? Eu mesma, como pessoa física, posso fazer? Depende do valor da ação, né? Se for até, se eu não me engano, 20 salários mínimos, você pode ir até o Juizado Especial Cível, o JEC, né? Que era o antigo Pequenas Causas e não precisa de advogado. Eu fico feliz com 20 salários mínimos, tá, gente? Eu vou deixar claro aqui, pra mim tá bom isso aí, mas ok. Claro que o recomendável, assim, é sempre fazer com o advogado, pra pessoa não também, né, não ficar desprotegida ali na hora. Não fazer besteira também, porque às vezes você pode fazer uma bobagem no meio do caminho, mas digamos que a pessoa não tem como, enfim, tô querendo entender, porque o que eu fico pensando, as pessoas ficam muito, às vezes, desamparadas nesse sentido de não saber nem o que fazer. Porra, fulana me copiou, e agora? Eu vou sair difamando ela na internet? Não, porque isso pode voltar contra você, né? Que foi o que aconteceu, que a gente já ouviu. Então, eu queria saber o que eu tenho que... Primeiro, eu acho que eu não sei, me corrijam, mas eu acho que a primeira coisa é entrar em contato com a pessoa de um jeito legal. Oi, fulana! Amistoso. Vamos falar aqui, né? Aí, se a pessoa não te der, né, a devida atenção, aí você realmente entra com uma ação. Exato, porque isso, inclusive, configura que a pessoa tá ciente que você pediu, né? Ela não vai se fazer de besta depois. Puxa, não sabia. Sim, né? sim. Nossa, nunca tinha visto. Nossa, não sabia. Porque, né, eu entrei em contato, tá aqui, eu tenho provas de que eu falei com a fulana. Legal. Viu, gente? Exato. Dá pra fazer do negócio, dá pra fazer do jeito certo, tudo. É difícil, né? Mas vai dar. Gente,
Ai, falamos demais, eu acho. Eu acho que a gente não passamos por todas as bases, não falamos tudo. Eu acho que a gente não chegou nem na metade, mas já dá uma baita de uma clareza. Queria saber se vocês têm algo a mais pra acrescentar que a gente não falou, que vocês gostariam de deixar claro aqui. Bom, eu só quero acrescentar que, para quem tiver interesse em, de repente, saber mais sobre como licenciar uma marca, se de repente parar e pensar, sim, eu posso arcar com um contrato, eu tô a fim de entender, existe o site da Abral, que é a Associação Brasileira de Licenciamento. E lá tem uma relação de todas as empresas, Disney, Mattel, Turma da Mônica, Warner, que tem ali os contatos, como eu falei, tudo no Brasil. E eles vão te falar como que funciona, quanto que é, mais ou menos, né? Não existem valores já pré-definidos. E até a Fê deu aqui o exemplo do Mario, da Nintendo, mas no Brasil existem agências de licenciamento. Então, tem uma agência aqui no Brasil que faz o licenciamento em nome da Nintendo, que é a Redibra. Então, é com a Redibra que você vai falar que faz esse meio de campo. Então, eu acho que já pode ser um bom caminho para você entender mais e ver se realmente é possível ou não fazer algum contrato. Entendi. Legal. Olha, eu normalmente costumo dar 3 dicas essenciais, assim, né, para quem é criador, para quem é autor. São dicas simples, né, parecem muito óbvias, mas muitas vezes elas não são seguidas e isso faz uma diferença enorme, né? A dica 1, primeiro, é assinar a obra, né? Nem que seja um indicador discretinho. Então, quando você vai publicizar essa obra, coloca, é feita por fulano de tal. Ou se você não quiser colocar o nome, coloca um sinalzinho artístico, né? Que isso é a presunção de que você é o autor dessa obra, né? De que ela pertence a você. A segunda dica é registrar essa obra, né? Mesmo que o registro ele seja facultativo, né? A partir do momento que você publiciza essa obra, você já recebe, né, a proteção da lei. Porém, às vezes é um projeto, né? Às vezes é coisa que você não quer entregar o ouro totalmente, sabe? Então, é interessante você fazer o registro, né, na Biblioteca Nacional. Ou tem sites aí, né, que conseguem fazer esse registro, fica bonitinho, que aí é uma prova cabal, né? Inclusive, quando você for negociar, sei lá, você escreveu um livro ou fez um amigurumi de um personagem X e você quiser licenciar, né, quiser adaptar, né, pra filme, sei lá, pra fazer um filme do amigurumi, você vai precisar dessa comprovação, né? O que você tá querendo dizer é vamos facilitar a vida mais pra frente. Então, tipo, é melhor registrar Exatamente. Agora, porque mais pra frente vai ser mais fácil se eu precisar provar que aquilo é meu. Exatamente, né? É a prova, assim, cabal. É a que você nem discute, né? Você fala, olha, já tem aqui. A menos que alguém faça uma prova contrária, mas isso é difícil. Sim, E a terceira dica é sempre prestar atenção ao contrato. Atenção ao contrato sempre, né? Seja ele de cessão, seja ele de licenciamento, ou seja ele de concessão, sei lá o quê. Leia o contrato, porque às vezes a gente vê um contrato que tá lá no nomezinho, contrato de cessão de direitos autorais da obra XYZ, e a natureza, todo o teor desse contrato é de licença, é de licenciamento, entendeu? Então é interessante sempre ler o contrato, ver o que está falando, discutir por quê. A criação protegida sobre a obra artística, né, a negociação dela é muito livre, né? A lei coloca alguns requisitos, assim, mas ela é encarada como um bem móvel, então você pode negociar ela como você bem entende. Então, essas são as 3 dicas que eu deixo. Assinar a obra, registrar essa obra e muita atenção ao contrato dessa obra. Legal. Eu acho que assim, essa coisa do assinar a obra, vale lembrar que é legal, mas pelo amor de Deus, gente, não vai botar uma marca d'água gigante na foto que fica feio. Tô dando aqui minha opinião. E a coisa do contrato, eu acho bem interessante. Eu acho que até desse ponto, acho que vale mesmo. Se você for fazer um negócio mais, sei lá, um licenciamento e tal, aí contratar um advogado pra entender o que tá rolando, porque o advoguês aí, a gente às vezes não entende mesmo. Então, acho que talvez valha até a pena, mas é realmente importante ler tudo que você assina, né, gente? Isso é regra da vida. Com certeza. Sim.
semana, galera, depois dessa parte toda de advogados e leis, chega disso tudo. Vamos falar do Harry Potter agora, do Star Wars. Tudo aquilo que a gente assiste, que a gente sabe que é legal ou não, ou a gente espera pelo menos, né? Vai que os filmes lá também não é, a gente não tem certeza, não tem certeza. E aí, gente, me conta, vocês ficam vendo só série de advogado ou vocês assistem outra coisa também? Tá, então, tem uma série de advogado que eu assisto, que eu adoro, que eu amo, que chama Better Call Saul, né? Que é o spin-off... Do que é o spin-off Breaking do Bad. Breaking Bad. Isso, que o advogado, né, o Saul Goodman, ele fez tanto sucesso que ele ganhou uma série própria. Inclusive, eu gosto muito do Breaking Bad, mas eu gosto mais do Better Call Saul, assim. Pra mim, o Jimmy, ele existe de verdade, assim. Ele é uma muito pessoa- engraçado, né, gente? Ele é ótimo. Tanto que a minha cachorra chama Kim Wexler, Nossa, né, em homenagem... que chique. Gosta mesmo. Esse aí É, realmente gosta. E é registrado mesmo, né? Eu levei ela pra castrar, tem a carteirinha lá, o nome dela, Kim Wexler. Marca registrada essa aí, tá tudo certo. Então. E essa série eu amo de paixão, mas eu vou indicar outra que eu achei muito interessante, assim, que me trouxe uma transformação real, assim, né? Chama Midnight Gospel, The Midnight Gospel. Indicamos essa série faz uns 3, 4 episódios. Alguém indicou aqui, mas indica de novo porque a galera tá gostando. Fala aí. Você vê, pra você ver como é boa a série, né? Então que é um podcast, né? Adaptado pelo criador do Hora de Aventura, né? Do desenho de aventura. Sim, então inclusive tem toda a cara do desenho é muito parecido com a Hora de Aventura, né? Sim, tem toda a estética do Hora de Aventura, né? Só que pra adultos. Sim. E com, nossa, toda aquela bagagem eu prática, ainda não assisti, mas dizer que é bem pirado a coisa, né? Você tem que estar preparado, porque é viajado. Que assim, tipo, ele trata, assim, é basicamente filosofia, né? Tem muito conceito budista, né? No meio. Eu sou budista, né? Acho que por isso que eu também gosto. Só que ele coloca de uma forma pop, assim, né? De uma forma prática. Então, é um bate-papo que você vai absorvendo conceitos que aparentemente são, complexos, complicados, mas de uma forma muito tranquila. Nossa, aquilo, assim, foi muito interessante. Foi uma catarse, assim, na minha vida, cara. Eu adoro essa série, recomendo pra todo mundo. A Marie Castro que indicou pra gente e teve um monte de gente que falou e tá aqui na minha lista pra assistir, mas eu ainda não assisti. É aquele tipo de desenho que não é pra criança. Acho que até assim, acho que até um pouco também pra criança, né? Porque, mas não vai entender, né? Vai ter uma dificuldade maior também, né? O próprio Hora de Aventura falam que não é pra criança, mas é pra criança pra caramba, né? Que a criança não é tonta. Só que ela não vai entender nada. Nem eu entendo, sou adulta e não entendo nada daquele negócio, mas eu adoro mesmo assim. Outro livro que eu gostaria de indicar também, que é ótimo, eu tenho até aqui em casa, chama Avenida Dropsy, né? Ele é do Will Eisner, que é um quadrinista sensacional, né? E ele é um dos maiores quadrinistas de todos os tempos, assim, né? E ele escreveu esse livro contando, né, em quadrinhos e tal, toda a história dos Estados Unidos no século XX, né, a partir da Avenida Dropsy, né, de uma avenida em Nova York. Legal. Então, vem desde o finalzinho do século XVIII, do século XIX, até o século XX, passa toda a transformação, toda a destruição, né, toda a revitalização também. E ele toca em muitos temas universais, assim, né, e o tema principal que eles trazem, que eu acho genial, é a xenofobia, sabe? Essa xenofobia boba que a gente tem, assim, tipo, que primeiro, né? Nessa avenida chegam os holandeses, aí depois os ingleses começam a mudar e os holandeses começam a reclamar deles, e assim sucessivamente. Legal. Aí chega uma hora que aí os ingleses reclamam dos italianos, que reclamam dos porto-riquenhos, e eles falam, essa gente tá mudando aqui, tá acabando com a vizinhança, não sei o que. E mostra, assim, essa integração, sabe? E de um jeito muito, muito sutil, muito, muito bonito, sabe? Faz a gente refletir pra caramba. Passa no WhatsApp depois essas dicas aí, Adriano. Olha... E você, Mari? Gente, se as minhas amigas forem ouvir... Elas estão pensando, essa é a hora que a Mari fica quieta, boiando, porque eu não assisto nada de série. Ai,
Pronto. Nem filme, nem novela, pode indicar pode indicar livro, pode falar qualquer coisa. O que você faz nas suas horas vagas? Gente, olha, mas é que eu sou uma pessoa muito da internet, eu adoro ficar no YouTube, vendo, sei lá, vídeo, tutorial, curto muito essa parte de beleza, maquiagens e tal, mas, nossa, Netflix... Não é por nada não, mas é que eu nunca curti ficar muito tempo na frente da televisão e vicia demais, né? Sim. E... Eu sou viciada, Nossa, só assumo gente. aqui. Eu também. Agora com a quarentena não tem muito, né? Até poderia ser um novo vício, mas acho que a última série que eu vi foi o Black Mirror. Pra vocês terem uma ideia, eu tô bem atrasada. Ótimo. Mas não sei, não sou muito de ir lá sentar, até porque em casa é sempre assim, vamos assistir um filme? Vamos. Aí fica lá 10 minutos, não consegue escolher no meio de 500. Ah, mas isso é toda a casa, gente. Isso aí, você passa mais tempo procurando do que assistindo. Então, aí desiste. Ah, vamos dormir, vamos. Mas, então tá bom. Enfim, mas de livro, assim, eu ainda não terminei, mas tô gostando muito de um livro que se chama Você Já Comeu Água, que é sobre psicologia positiva, né? Eu sou bastante interessada nesses assuntos de psicologia, e eu acho que no cenário que a gente tá vivendo, pouco ainda tem se falado sobre como que vai ficar esse pós em termos de saúde mental, né? E mostra bem essa diferença entre a psicologia tradicional e a positiva. Fica aí uma dica. E eu fico devendo série, filme, porque, nossa Tem senhora. problema. A gente indica aqui por você, não tem problema. Por favor. Eu queria indicar, na verdade, um filme que eu assisti já faz tempo, mas tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje, que é o filme Walt nos Bastidores de Mary Poppins. Vocês assistiram? Eu não vi ainda, eu vi o comecinho no avião e parei. Emma Thompson e Tom Hanks, e fala justamente sobre o Walt Disney querendo os direitos da Mary Poppins e como ele zoou a história geral, porque, né, ele fez do jeito que ele quis. E é bem interessante, que eu acho que mostra bem essa coisa do direito, da criadora falando, puta, será que eu vendo um negócio? E aí ele foi lá e deturpou, porque ela autorizou, óbvio, né? Enfim, é bem interessante. Eu assisti já faz tempo. Não é o que eu tô assistindo agora, porque toda semana eu tô aqui indicando alguma coisa, chega uma hora que acaba, esgota, né, os meus assuntos. E eu lembrei muito desse filme, que eu gostei muito do filme, apesar de ser um pouco triste. Triste nesse sentido, de você falar, nossa, o Walt Disney era meio babaca, né? Ai, meu Deus! É business, né? Não, assim, nesse sentido, Sim. de ele queria fazer aquilo e ele não se importou muito com o que a autora, enfim, queria, né? Mas assim, é interessante, acho que vale aí vale a dica, vai assistir, que é interessante pra pensar sobre o assunto. Ah, legal. Ai, desculpa, lembrei agora de uma indicação nesse sentido também, falar. que é um filme do Tim Burton, que é o Grandes Olhos. Não sei se vocês já viram. Já viu, Fê? Não, tô louca pra ver. Eu lembro que eu fui pra... momento babaca do dia. Eu fui pra Paris uma vez. E foi justamente quando teve o lançamento desse filme. E eu lembro que todo lugar que eu ia tinha aqueles olhos gigantes me olhando. E eu fiquei morrendo de vontade de assistir, mas não assisti. É muito bom. E entra justamente nisso, nessa questão até que o Adriano falou, assina a obra. E a mulher assinava, era um sobrenome, o marido se apropriou e tava dizendo que as artes eram deles, né? É um caso... Tô chocada. Pois é um caso real. Que pilantra. Né? E, enfim, e é muito interessante. E aí ele também começou a licenciar as crianças, né, com os olhos grandes, e aí banalizou a arte, porque... Sim. Enfim, deixa aí pra vocês assistirem o filme, mas é uma dica bem legal que tem a ver com esse nosso assunto também. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Ô, gente, a gente quer falar de Covid, inclusive. Nossa, o nosso conselho de mãe hoje vai ser sobre Covid, incluindo as meninas do Telegram. Beijo, Telegram! Gente, olha só, sério, é o grupo mais animado. Eu vou começar por esse conselho. Uma das coisas que elas falaram lá, aliás, várias meninas falaram isso, a gente tem sido uma grande rede de apoio pra elas. Então, assim, nos dias que elas estão se sentindo mais ou menos deprimidas, assim, cansadinhas, tem dia que a gente desanima um pouquinho, né? Aí entra lá no grupo do Telegram, aquela monte de mulher falando um monte de coisa, porque a gente fala de tudo, né, Fê? De tudo. Nossa senhora. Nossa, já chegou no Brad Pitt pelado. Ixi, muita... Ih, Brad Pitt e o outro bonitão lá, como é que é o nome dele? George Clooney também pelado.
pelado, porque a gente fala de todo mundo pelado. Ai, o Homão da Rodrigo Porra. Hilbert. O Homão da Porra pelado. Gente, o Homão da Porra. Eu fui ver um jogo da seleção brasileira ano passado, nas Olimpíadas, e aquela mulherada toda junto, aquela confusão, e eu não entendendo nada. Quando eu olhei pra trás, o cara tava atrás de mim, sabe assim? No meu cangote, eu falei, meu Deus, ele é lindo! Ele é tudo de bom, Homão da Porra. A gente queria chamar ele pra vir fazer aqui um episódio, já que ele faz crochê, a gente achou que era pertinente. Sim. Então, assim, o convite foi enviado, estamos aguardando a autorização da Fernanda, mas a galera do Telegram disse que só quer se tiver plateia. Plateia ao vivo, a gente não importa de botar máscara, mas a gente quer ficar bem pertinho do Hilbert, porque, gente, vamos combinar. Que não lá em casa. Aí também falamos do Seu Jorge, que também, putz, grila, Seu Jorge tinha que vir junto, porque também, meu Deus do céu. E aquele homem, imaginou ele cantando pra você, assim, falando, vem cá, meu bem, vem ser o meu coronavírus. Quero o seu coronavírus. Vai até pegar coronavírus. Ai, Cruz Credo. Ai, que delícia. Cruz Credo, que delícia, né? Enfim, a gente queria falar que o nosso grupo do Telegram é um grupo muito animado, porque imagina essa palhaçada todo dia. Every single day, você acorda e tá lá a palhaçada do Telegram. A gente ri, gente, de verdade. Pois é. Então, o primeiro conselho de mãe de hoje é pra você procurar uma rede de apoio. Se você não tem os 15 dinheiros pra entrar no grupo do Telegram, 15 dinheiro mensal, tá, gente? É uma vez só, não. Se você não tem essa grana, não tem problema, cara. Você arruma outro grupo de apoio de grátis. Mas se você pensar bem direito, olha só. R$15 você vai dar gargalhada todo dia, 50 centavos de gargalhada por dia, gente. Não tem investimento melhor no mundo. Acho que vale. Né? 50 centavos por dia pra rir, cara, acho que tá valendo muito. É muita palhaçada, assim, claro, né? A gente mantém a palhaçada limpa e tal, mas assim, eu acho que você precisa procurar uma rede de apoio, é muito importante. Sejam suas amigas, suas irmãs, colegas de trabalho, sei lá, família, você vai procurar alguém que vai te dar esse apoio nos dias que você não tá lá, tudo isso. Porque realmente a gente tá com nossa rotina tá toda modificada, a gente não dá mais pra dizer que é um momento, que é um momento específico, ou seja, a gente ficou pensando que era quarentena, e a gente ficou rindo que ia durar 30 dias, 40 dias, imagina! E agora a gente tá 3 meses indo pro quarto e falando, caraca, maluco, é a nova normalidade. Então, a gente realmente vai ter uma mudança muito drástica de vida, né? Esse ano, pelo menos, a gente já tá dando um ano como perdido. Disseram lá os pessimistas que o pior investimento foi a Agenda 2020. Gente, eu vendi a Agenda 2020. E sério, eu nem fiz a Agenda 2021, porque normalmente eu começo a vender em maio. Eu falei, eu não vou vender nada, gente. Como é que eu vou botar um produto que ninguém usou desse ano? Então eu sugiro que a gente nem faça a Agenda 2021. A pessoa só arrisca e bota 2020 e acerta lá a data, tá tudo bem, entendeu? Vai lá, exato. Perfeito. Reaproveitamento, acho certo. Né? Reciclagem, cara. Eu comprei uniforme novo pro meu filho no começo desse ano. Eu acho que vai acabar o ano, no final vou ter que comprar outro, não vai nem caber, porque a criança cresce, né? Imagina. Nem usei! Porque eu peguei o uniforme novo na sexta-feira antes de começar a quarentena, ou seja, não vou nem usar o uniforme. Ou seja, gente, a gente gastou dinheiro à toa, né? Com várias coisas à toa. Então, eu queria lembrar algumas pessoas que a quarentena ainda está valendo. Porque tem gente achando que a quarentena acabou, e eu gostaria de saber como. Como que na sua cidade acabou a quarentena? Porque na minha cidade não acabou, né? Deu um fogo na bacurinha, tá todo mundo na rua, gente, que coisa disso. Assim, como, né? E aí, tem aquela coisa assim, o que mais chama atenção, como que famílias inteiras estão indo ao mercado juntos. Vem cá, não pode um ficar em casa tomando conta das crianças? Tem que levar a criança pra mercado, principalmente criança pequena que não usa máscara, gente. Vocês estão malucas cheirando Baygon. Vocês querem matar a criança? Então, que cara, bota a mão em tudo, né? Tipo, a criança quer enfiar a mão em tudo. Bicho, mesmo que ela não enfia a mão, mas assim, só dela tá ali, ela não tá com máscara, não tá com nada, que maluquice, vai deixar essa criança em casa, sabe? Não tem fogo na bacurinha que pague uma coisa dessa. Eu acho que o povo tá meio fora da casinha, o Covid tá chegando de mansinha, assim, tá deixando o povo meio doido. Enfim, estão falando de volta às aulas eu também não vejo como voltar. A rede particular, que tá brincando de aula online, gente, vamos combinar? Olha, eu sei que vocês estão se esforçando muito, eu tenho dó das professoras, porque realmente, o professor já dá, né, já tem um trabalho do caramba em sala de aula. No online, tá tendo que se reinventar, tá tendo que virar youtuber, tendo que mexer em um monte de ferramenta que não tem a menor ideia. Eu consigo ver toda a dificuldade, mas assim, a gente também sabe que pra criança não tá tendo aprendizagem, não tá mesmo. As crianças não conseguem. O meu filho, cara, ele é um cara que ele não consegue ficar sentado assistindo aula. Ele passeia o tempo todo, ele vem, ele volta, ele vem aqui me dá beijo e não sei o que. Eu falo, volta pra lá, ele ri, pede comida e não... Caraca, maluco! Então, assim, não adianta, não tá tendo aproveitamento. Chegaram as notas de prova e aí foi assim, né? O moleque, sabe, ele conseguiu 7 em matéria
que teve questão anulada. Ele ganhou um pouco, porque ele tinha tirado 6, olha isso. Ele até chegou a pegar um castigo, aí quando anularam a prova, aí quando anularam a questão, ele ganhou. Eu falei, filho da puta, e ele tava todo feliz, porque ele tava sem o game, que ele perdeu. Foi sortudo no final das contas, né? Cara, mas assim, eles estão fazendo aquela forcinha pra passar, entendeu? Tipo, avaliação alternativa aí, dá 10 pra criança pra poder ajudar a levantar nota, entendeu? Então, a gente tá vendo, tá tendo uma boa vontade das escolas e tal, porque a gente... Mas assim, no final, o que eu penso é, será que vai valer a pena? Porque no final, a escola não é só pra você mudar de série, né? O suposto objetivo seria aprender. E eu acho que a gente não tá aprendendo não, tá tudo assim, já sabe? É difícil aprender pessoalmente, né? Que é difícil você prender a atenção de uma criança e realmente conseguir que ela aprenda, ainda mais com o sistema de educação que a gente tem. Imagina online, se a gente... Né? Eu mesma fico pensando que às vezes eu tô assistindo alguma coisa online, eu já tenho dificuldade de focar, porque eu ouço um barulho lá fora, aí eu quero comer, aí eu vou no banheiro, aí eu tô com outra aba de outra coisa aberta, porque você nunca tá só com uma aba aberta no seu computador, né? É bem complicado. Porque tem a questão do tempo, né? Por exemplo, pro meu filho, são lives de 45 minutos até 1 hora, então... Cara, a criança não consegue ficar ali mesmo. Eu tenho curso online, não pode detonar curso online, não. Os meus vídeos são de 15 minutos, porque eu acho que 15 minutos é suficiente, você consegue prender atenção. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você... Não, para, tô só sacaneando, né, porra? Não vou poder perder meu jabá aqui. É diferente quando você tem um curso que você pode pausar e assistir depois. Sim, também, assim, né? claro, se dá pra pausar, melhor, porque a aula online não dá pra pausar. E os vídeos que os professores mandam, muitas vezes no lugar da live, é um vídeo de 6 minutos, cara, você tem que rir, né? Se a live de 45 não tava dando 6 minutos, então não dá pra nada. Mas enfim, estão se esforçando, beleza. A gente tá, assim, coraçãozinho quente. Mas a gente sabe que no final não vai resolver muito. E eu acho que a gente deveria, na verdade, o que eu penso sempre é que, assim, os nossos governantes são muito idiotas. Porque a escola, ela não pode fazer o que ela quer. Não dá. Você escolhe uma escola, mas no final ela tá sob a tutela do MEC. Então, assim, na minha opinião, e na opinião de muitas mães, o que seria interessante seria mudar, então, já que o ano tá perdido, então vamos mudar como é que vão ser as aulas. Então vamos pensar em coisas práticas, em coisas domésticas, em como conviver, né, com um vírus que tá ali quando você abrir a janela, você pode pegar. Se o teu vizinho estiver no apartamento de cima e der um espirrão e você botou a cara na janela, pronto, pegou o negócio dele, não sabe? Então, assim, vamos começar a pensar numa maneira mais prática, né? E, assim, vamos ter, então, aula de culinária, sei lá, de bordado, vamos fazer bordado de caderno, vamos fazer aula de artes manuais, entendeu? Coisas que vão te ajudar a passar por esse período. Vamos ensinar a criança a lavar banheiro, eu acho que seria muito bom, entendeu? Umas coisas assim mais úteis para a vida da gente, entendeu? E eu queria dizer pra você, querida artesã, que se você até agora tava esperando, né, a banda passar pra tomar uma atitude, tá na hora de você coçar, né, e começar a fazer alguma coisa. Porque teve gente chorosa com o nosso último episódio, dizendo, poxa vida, vocês estão falando que, né, não vou ficar rica nunca. Gente, dá pra ficar rica, porque depende da riqueza que você quer. Eu quero ganhar 20 mil por mês. Exato. Isso vai demorar um cadinho. De repente, a pessoa rica são 2 mil por mês, e 2 mil por mês dá pra fazer. 3 mil dá, 4, 5, 7, 8, 10... É porque eu quero 20, né? 10 não tá... Não, tá bom. Eu não tô ganhando 10, não fica se iludindo, não. Mas, cara, vendendo produto, sim. Não é fazendo aula, não. Vendendo produto. Tem muito mais a ver com dedicação, tá? O quanto que você tá disposta. É a mesma coisa que a gente tava falando da vez passada, cara. Você que tá aí na quarentena pensando, oh, meu Deus, o meu negócio acabou, porque, afinal de contas, não tem ninguém. As pessoas estão comprando e muito. Sim. Porque tá todo mundo dentro de casa. Então, pensa só na economia de dinheiro. Vamos pensar em economia. Por exemplo, você, pessoa que trabalhava fora, que gastava o seu dinheiro. A gente falou sobre isso, gastava dinheiro com a make, com o cabelo, com as unhas, sim, entendeu? Que comia na rua e acabava comendo um docinho, comia não sei o quê. Então, assim, você tinha aquela saidinha, até o teu próprio o ir, né, pro trabalho. Sim. Nem todo mundo tem vale transporte, tem gente que tem um salário tão grande, né, que nem paga vale transporte, porque não vale a pena pagar 6%, então pagava um transporte. Então, assim, várias coisas que você fazia usualmente, as pessoas não estão fazendo. Então, esse dinheiro está sendo deslocado sim para as compras online. Então, assim, a minha loja nunca vendeu tanto quanto tá vendendo na quarentena. Claro que tem toda uma construção de audiência, aquela coisa de eu estar sempre por perto e tal. Mas o que eu tô vendo é que não é o comum. Então, assim, pra mim, a quarentena, eu posso dizer que tá sendo benéfica. Claro que eu não tô desejando que ela continue, não. Mas eu estou dizendo que sim, ela está sendo benéfica pro meu negócio, porque no final eu continuei no mercado. Então, assim, tem gente que recuou. Tem gente que recuou, que se acolheu, né, que se encolheu, que ficou com medo, né, de encarar, que não sabia o que ia acontecer e aí não conseguiu reagir. Então, amiga, começa a reagir agora, porque se você continuar esperando, então, assim,
Teve gente que pelo menos se especializou, ficou fazendo um monte de curso, um monte de coisa, entendeu? Continua estudando, tentando chegar do outro lado da quarentena com alguma coisa a mais. Agora, se você ficou só vendo Netflix, amiga, realmente, né? Não dá. Você vai ficar especialista em quem? Netflix, né? Beijos e até semana que vem! Vou encarar o Atila Drops! E os recados da semana, Átila, quase não vimos você essa semana, né? Último episódio. Olha aí, tamo aí na luta de novo aparecendo, como sempre. Mas semana passada não teve leitura de recados. Não teve? Não teve, a gente só ficou falando o episódio inteiro. Ah, mas a gente não leu o finalzinho lá? Ah, gravamos. É verdade, leu sim, a gente Olha não teve aí. conselho de mãe. Isso, foi esse que não teve, a gente leu. A Raquel tava junto, né? Ela Inclusive, presenciou, verdade. presenciou. É verdade, ela ficou falando com a gente, é verdade. Olha só, a pessoa já não sabe mais nem o que comeu hoje de manhã já. Exatamente. Pois é, mas vamos lá, vamos ler aqui nossos comentários. Bora! Olha, vou dizer que esse último episódio, acho que foi um dos episódios mais comentados. Olha ali, coisa boa. Será que foi porque a gente falou muito palavrão? Pode ser. Pode Uma ser. questão, pode ser Será que foi porque a gente não sabia o que tava falando? Pode ser também. Pode ser também. Ok. Vamos ver o que... Inclusive, a gente vai ter que fazer um número 2 desse episódio pra poder retratar várias coisas que a gente falou lá, tá? Só queria deixar claro. Não, droga. Mas vamos lá. A Limão Feito à Mão falou o seguinte: menina, escuto o podcast já tem um tempo e só descobri por esses dias que meu irmão e os amigos vivem assistindo os vídeos do Átila. Olha que amor, me dá um abraço aqui que eu tô comemorando. Posso falar, gente? O Átila é uma pessoa famosa. Vocês acham que não? Eu sou um mendigo só. Vocês acham que não? O mendigo da miniatura. Pintura de miniatura é o Átila, cara. Átila saiu no blog do Jovem Nerd essa semana. Olha aí, fui mencionado. Tô chorando aqui. Ai, meu Deus. Eu já falei pra ele que o dia que ele ficar rico, ele não pode esquecer dos amigos. Tá gravado agora, hein? Agora tá. Agora tá gravado. Nossa, quero ver eu ficar rico, só isso. Tô aguardando também. Eu também. Mas enfim, né? Vai que. Vai que eu acontece. vou deixar anotado aqui, né? Mas faz ganhar na loteria. Enfim, comentário da Mãe Elefanta. Ela diz aqui: eu ri demais, até a barriga doer. Às vezes até vontade de chorar, porque a vida de artesão é difícil e a gente ouve muita merda. Eu falei, eu tô traduzindo o palavrão aqui, porque ela escreveu... Ela colocou vários caracteres, isso, ela foi mais educada do que eu. Tudo bem. Essa pauta deve ser abordada sempre. Muita coisa pra se falar. É muito relevante debatermos sobre a precificação a fim de nos educarmos quanto ao posicionamento do mercado. Que frase bonita! Só faltou mencionar para não esquecermos de acrescentar a composição de preços, o lucro no valor final das peças, apesar de já ter sido mencionado em episódios anteriores. Vocês arrebentaram, temos carência de conteúdos voltados para a nossa classe, ou crasse, como ela digitou aqui entre aspas. Beijos, queridos. Até mais, obrigado. Obrigado. Deixa eu falar um negócio, que a gente não falou de lucro, porque mal e mal a gente consegue botar o preço das coisas. Verdade, é difícil. Quanto mais lucro, né, cara? Verdade, é difícil. Mas é verdade, tem que ter lucro, você tem que calcular todo o teu custo e botar um lucro, né? Senão você só tá trabalhando pra pagar as contas, né? Exatamente. E tem esse lance, dependendo do produto, pode ter uma margem maior ou menor de lucro, né? É muito louco isso, né? É, mas eu acho que realmente vale vários episódios a mais depois sobre isso. Um só sobre lucro quase, porque é um negócio complexo mesmo, né? Porra! O quanto você bota de lucro na coisa, o que é um lucro de verdade, porque às vezes as pessoas acham que o valor da hora é lucro. Na verdade, não, gente. O valor da hora é custo. É custo, né? Exatamente, Enfim, exatamente. eu acho que vale a gente falar assim de novo sobre isso. Nos desculpem por a gente ter esquecido disso e ter falado um monte de merda. Foi muita emoção na hora. Muita emoção. O episódio foi muito bom, enfim. Vamos lá. Mais um comentário aqui da Bela na Agulha. Amei o episódio. Raquel sem filtros. Em relação às pessoas que são iniciantes e querem cobrar o mesmo valor de uma pessoa experiente, eu sinceramente não acho que isso seja um problema pra comunidade. Sim. Talvez seja um problema para a própria pessoa que não vai conseguir vender uma peça não tão bem acabada por um valor alto. Mas, na minha humilde opinião, o problema quando a gente é iniciante é a tendência de cobrar muito pouco por nossos produtos. Pode ser. Isso
é o que eu vejo mais acontecendo. Amei o episódio. Depois de descobrir que o Átila gasta 30 horas pintando uma miniatura, fiquei imaginando o trabalho que ele tem pra gravar os vídeos. Ai, meu Deus do céu. Vai, Átila, se explica, porque o Átila... Eu devia ter especificado que eu falei 30 horas, mas são nas miniaturas mais, assim, complexas e maiores em tamanho também, né? Essas são... Em miniaturas menores não chega tanto, né? Não chega tudo isso. Não é sempre... Todas as miniaturas que eu pinto é 30 horas, né, gente? Calma. Até porque o que aconteceu foi, ele falou, gasto 30 horas, nesse momento ele perdeu 1000 seguidores. Exatamente. Tava o pessoal se desinscrevendo a rodo do canal. Nossa, nunca mais sigo essa pessoa. 30 horas. 30 horas, não. Credo. É, só nas miniaturas mais complexas, quando você vai usar técnicas mais complexas de pintura, tipo simular metal na mão, simular reflexo de luz, essas coisas assim que é mais difícil, né? Que é o OSL não Metallic Metal. Essas são mais demoradas. E aí pode chegar nesses valores mais, né? Mas aí a gente tava falando que exorbitantes. Tem umas miniaturas menores que você consegue pintar numa live de 2 horas. Exatamente. Na última live que eu fiz, né, data da gravação desse vídeo, que é dia 27 do 6, eu fiz um fantasma. Só que aí eu usei 4 cores só no fantasma, que era parte de um desafio. A miniatura era bem menor também. Enfim, aí dá pra terminar em 2 horas. 2 horas. E tem a questão da experiência e tudo também, né? Você no começo levava até mais, né? Ah, sim. Eu não teria terminado isso aí quando eu tava começando, jamais. Exatamente. Quer dizer, poderia ter terminado, mas ia ficar horrível. Tem isso também, né? É, Sempre dá, né? Sempre dá. Porque aí ela fala que dessa história de cobrar muito pouco no começo, né? Eu acho que assim, realmente a gente tem que tomar cuidado pra não cobrar muito pouco, porque senão a gente acaba ficando também muito fora do mercado. Mas essa coisa de cobrar o valor muito alto, realmente, talvez você não consiga vender, né? Se você já é muito iniciante, sua peça não é muito boa, se você botar um valor lá em cima, talvez realmente você não venda. Sim. Por isso que eu acho que precificação, mano, é quase jogar na loteria. Porque, cara, a gente tem que adivinhar umas coisas. Ah, né? Sim, é. É muito... Não é... Eu exagerei, Acho que precificação... O difícil é você achar a parte do lucro, né? Como você vai... Você tem que saber calcular o custo certo, que já muita gente já erra aí, né? E aí a hora do lucro... Não, essa coisa da sua hora também... Isso, é difícil. É complicado. Mas, enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso. Uma hora a gente chega lá, Sim, vamos marcar isso aí. Vamos marcar isso aí. Vai dar tudo certo, gente. Vai dar certo. Confia que vai dar certo. Vai dar tudo certo essa vida. Então é isso. Continue mandando mensagem pra gente lá no podcast entrelaçadas@gmail.com ou comenta lá nos nossos posts, manda direct, só conversa com a gente, que é o que importa. Exatamente. Qualquer interação é sempre bem-vinda. Exatamente. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Abração e até mais. Tchau! Bom, gente, muito obrigada por terem aceitado essa tarefa tão difícil que eu dei pra vocês. Eu dei uma lição de casa pra eles, eu mandei perguntas. Foi assim, eles estão faz umas 3 semanas estudando. É verdade. Fê, muito, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço até a Raquel, que teve a iniciativa de me procurar lá no LinkedIn. Beijo, Raquel. Né? E fazer essa proposta. Eu achei que ia ser um pouco mais simples, mas falei, não, definitivamente falar sobre o uso de licença não é algo assim tão fácil. Mas de qualquer forma, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer o maior número de dúvidas. Não nos odeiem, a gente... Só um pouquinho. Não, por favor. Mas é isso, é uma frase boba, mas o que é certo e a gente tá aqui pra passar isso, porque assim, não pode, mas não pode por quê? Então acho que é legal saber isso e parabenizo aqui a iniciativa da Fê, né, de levar esse assunto pra vocês. E quem quiser me seguir nas redes, por hora eu tô mais ativa no LinkedIn, que eu faço mais uma comunicação B2B. E quem quiser me seguir lá, meu perfil é Mariana Camilo. E todos os dias eu tô postando algum conteúdo relacionado a licenciamento. E obrigada, Fê, de novo, pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, eu queria agradecer, né, vocês pelo convite, né? A Mariana já é uma cliente de algum tempo, né? É um prazer também conhecer o podcast, né? Conhecer você também, Fernanda. Você vê que é todo mundo mais ou menos da mesma área, né? E eu, como um bairrista convicto, levo muito em consideração isso, Descobrimos que a gente nasceu meio que tudo perto ali, né? Antes de começar a gravar. Pois ZN Lovers.
ZN Lovers total. Então, puxa, eu queria agradecer muito vocês, né? Esse tema é um tema que ele não se esgota fácil assim, né? Tem muito pano pra manga, mas acho que a gente conseguiu delimitar o básico, né? O essencial para que todo mundo possa fazer seus produtos, né? Possa comprar, possa vender, possa negociar, possa crescer de um jeito sustentável e seguro, né? Às vezes é tudo questão de fazer um ajuste, de conversar e de seguir as regras, né? Como vocês falaram, certo é certo. E dá pra gente fazer de uma maneira lucrativa e segura. Beleza. Gente, muito obrigado e até semana que vem. Beijo, até segunda, gente. Beijo. Tchau.